Fala, gurizada, vamos que vamos. Maurício Marques aqui, mais um papo criativo. Hoje eu trouxe meu brother aqui, Chandler Branding, pra trocar uma ideia. E aí, meu bruxo, como é que tá? Tudo certo? E aí, gente, vambora. Sabadão. Sabadão e nós estamos aqui trampando. Mais uma vez, como sempre. Cara, eu sempre olhei o teu perfil, né? Eu te falei isso quando a gente almoçou e trocou uma ideia. E eu vi que tu fala muito de branding. E eu queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho da tua agência também. Nós somos colegas aí de trabalho. E depois eu quero puxar um pouco da parada que tu fala muito de pessoas. Sim. Que eu achei massa isso, assim, tu não fala de design, tu não fala dos viés da publicidade, tu fala de pessoas. Então te apresenta aí, depois vamos falar um pouco sobre isso, meu irmão. Vamos lá, Chandler Pandolfo, vem de uma família de marqueteiros. Minha mãe foi responsável pelo marketing do Kiniginic e do Laboratório Weiman lá no final... O cara botava roupa bonita pra ir no Weiman. Lá no final dos anos 90, então cresci dentro desse ecossistema de comunicação, de marketing e de venda. Depois, isso sempre foi uma coisa muito latente minha. Me formei em administração de empresas, pós em marketing estratégico. Vou chegar no mestrado, vou chegar no doutorado. Tu curte estudar? Cara, demais. Esse estudo tradicional, assim, tu curte? Gosto. Sei que é bem old do nosso mercado, mas é massa. Mas eu gosto porque eu acho que juntando a teoria com a prática, a gente consegue chegar muito mais longe e tem embasamento teórico para isso, assim. A teoria nos ajuda pra prática, mas ela nos ajuda. Tem horas que tu consegue chegar... Tem horas que tu precisa do embasamento técnico. Pra poder chegar. O instinto é bom, o feeling é bom, é maravilhoso, mas a prática é maravilhosa. Mas tem horas que a gente precisa um pouco da teoria. Precisa pra ir pro outro nível. Exato. Pra ir pro outro nível, né? E aí, aos 2014, eu era um executivo de uma empresa, da Bracer Ferramentas. Por sinal, um abraço, Luizinho. Uma baita empresa, baita escola. Aquela, ó. A tua é aquela e a minha é aquela lá da ponta. Uma baita escola. Então, em 2014, eu saí da Bracer, comecei a Viva, uma marca de leggings. Então, eu sempre fui apaixonado por marca, sempre fui fissurado por marca, por sensações, por conexões de marca. Comecei com a Viva. O Facebook recém estava começando a tracionar, não tinha fanpage, era perfil só ainda. Então, a gente fazia ações estratégicas dentro dos perfis, assim. E aí logo começou a fanpage, começou o tráfego pago, enfim. Mas foi lá em 2014 que a gente começou. Chegou a 5 lojas, 8 anos depois vendi a operação, consolidei a marca, criei a marca, mais de 100 mil peças vendidas, 20 mil peças de exportação. E lá, 10 anos atrás, a gente já brincava de fazer várias coisas com a marca. E aí a gente começou a construir essa história, depois criei o Essence Lounge. Tu teve lounge, né, também, fui né? Fundador Como é que foi essa cena? Cara, demais. Eu queria sair um pouco do varejo e entrar um pouco pra dentro da experiência imersiva, assim, cara. O cliente entrando dentro de uma outro tipo de experiência, outro tipo de mercado, pra me entender como profissional mesmo, me desafiar como profissional, que eu acho que é o que nos leva a um outro passo. E aí também foi, graças a Deus, uma marca super forte. A gente virou líder no Rio Grande do Sul do nosso segmento. E aí, uma marca super sólida, um alcance maravilhoso. E aí também, depois de um tempo, entendi que já tinha chego onde eu queria que chegasse, vendi, recebi a proposta. E aí a gente vendia a operação. E aí a gente acaba no escritório, Chandler Branding. Eu entrei dentro desse mercado justamente por ter esse viés de negócio dentro do marketing, né? Então, que é um diferencial, eu acredito que seja um diferencial nosso, assim, porque eu sofri muito essas dores nos meus negócios, então eu tive essa dor, eu senti na prática, eu não consegui ser atendido na prática. Então, por isso que a gente... A galera do marketing tá tendo que se ligar um pouco mais de falar sobre negócios, né, mano? De falar sobre comercial, porque... Tá, beleza, eu tô falando do visual, eu tô falando das redes sociais, do que engloba o marketing, mas eu não tô falando de negócios. E eu tô falando com o dono de negócios. Exato. Então eu vejo que a galera tá... Ou migra pra isso, ou esquece, irmão. Exato. Porque o final, o design... eu tava vendo um podcast esse dia, o cara falando, cara, não estuda design. Estuda negócio, estuda comportamento, estuda pessoas. Daí foi o que eu me interessei no teu conteúdo. Porque é isso que vai mudar, que vai... Isso que muda o game, assim. Eu acho que a gente, como marqueteiros que somos, cara, a gente tem obrigação de entender
desde o plano estratégico do cara até a execução disso, do negócio, porque senão a gente não consegue. O marketing, ele tá dentro de todos os departamentos. Todos, eu também falo, de tudo. RH, logística, contas a pagar, receber financeiro. Tá dentro de vendas, tudo. Endomarketing, endomarketing total. E hoje, como as empresas não fazem, né? Tem muita empresa que não preza, é isso que eu digo também. Às vezes tu quer fazer o marketing pra fora. Tu quer chamar um cliente, tu quer mostrar, mas o teu colaborador não tá sendo reconhecido. Sim. Mas sim. dentro não tá exato, sendo. O cara tá lá desmotivado, então, isso pô... entra o Braid, né, cara? Esse alinhamento de cultura, assim, né? Então, aí, voltando de novo um pouquinho, eu criei essas 2 marcas, 2 negócios. E aí eu achei, cara, tô pronto para... Acho que as minhas ideias, minhas estratégias de marketing se validaram para eu poder ir pro mercado e oferecer esse tipo de serviço. Baita gap de mercado, porque o marketing é muito necessário hoje em qualquer negócio. E o empresário já tem esse nível de consciência. Diferente de quando tu começou, tu é mais antigo que eu ainda. Começou antes de mim ainda, tu é uma referência também pro mercado. E aí, cara, a gente entende que se ele não for atendido por mim, por ti, ou ele vai ter que se profissionalizar dentro da empresa, dentro de casa, ou ele vai ter que contratar alguém, porque não tem mais saída, cara. Não tem mais saída. O marketing tá dentro de tudo, tá espalhado por tudo. Então é muito importante a gente difundir esse tipo de conhecimento. A gente começou há bastante tempo. Tem um pessoal muito mais novo chegando. As ferramentas estão cada vez melhores. A inteligência artificial tá aí. Então... Pois é, eu cheguei no teu conteúdo por essa questão de querer também dividir o conhecimento. Porque eu vi que tu faz palestra, tu fala um pouco mais sobre isso no setor educacional da coisa. Sim. E isso é também um diferencial que as agências estão entendendo hoje, que tu precisa também ir para o educacional, para instrução. A gente também abriu um braço de mentoria para poder abordar também essa parte de... Você não ficou obeso de conhecimento, cara. Ficou obeso. Ficou aquilo só para ti, só guardado para ti, não compartilha, não divide. E como a gente aprende dividindo, Demais. né, cara? A gente aprende, Ensinando. a gente aprende falando, a gente aprende ensinando. Demais. Então eu acho que faz parte da... Cara, é quase obrigação nossa, assim. A gente que é old, a gente que tá muitos anos fazendo isso. Quase Dino. A gente tem obrigação de difundir esse conhecimento, de passar esse conhecimento pra frente, cara. Concordo. Tu também... É um absurdo que tu entende de design, é um absurdo o trabalho que tu faz também há todos esses anos aí. Então, acho que nem a gente já conversou isso fora das câmeras. Fora das câmeras. Cara, a gente tem que tocar esse conhecimento pra frente. E eu, como marqueteiro, cara, eu tenho uma agonia gigantesca quando eu vejo um potencial educador não passando esse conhecimento pra frente. Cara, esses dias eu tava num cliente, tio Telmo, um abraço, inclusive, pro senhor, que é uma referência nas vendas. Ele trabalha com vendas desde 1972, cara. Puta merda. Pô, a gente tá em 2005, cara. Não tem nem o que falar com esse mano de vendas, tá ligado? Só ouve. Só ouve. E tava falando pra ele, a gente trocando uma ideia, tal, falando sobre venda. Então, o mundo muda. Hoje em dia o marketing muda muito rápido. O mundo muda muito rápido também. E eu conversando com ele sobre as ferramentas que nos ajudam tanto, que, pô, como é que tu vendia, cara, em 72, o que tu fazia? Falando da telelista nos anos 90, falando antes disso. A gente começou a trocar ideia, eu falei, cara, com todo respeito, Telmo, tu tem que passar esse conhecimento pra frente, cara. Tem que passar isso, tem que trocar uma ideia com o pessoal que começou em vendas há 2, 3, 4 anos, 1 ano. Tu precisa passar isso, cara. É um pecado tu não passar esse conhecimento pra frente. Então não quer dizer que tu seja professor, que tu seja mentor, que tu seja melhor que alguém, pior que alguém. Não, mas é só dividir, irmão. É só dividir o conhecimento mesmo, porque a gente tem um perfil diferente, cada um sabe uma coisa e um ponto diferente. Então o que nos trouxe até aqui, voltando para o comportamento, o que nos trouxe até aqui como sociedade é justamente essa capacidade que a gente tem de comunicação. Exatamente isso. Então se a gente não compartilhar esse conhecimento, cara... O Nando falou pra mim esses dias, fala, Nando, meu sócio lá deve estar vendo, jura? Não tá vendo nada. Cururu, você não sabe. Inclusive a gente tá cheio de problema. E ele falou, cara, vamos criar o nosso método, porque não é certo ou errado, é o nosso jeito que a gente chegou até aqui, entendeu? E vamos compartilhar isso com as pessoas, porque com certeza vai ser de valia pra alguém. Com certeza alguém vai se beneficiar com esse conhecimento, com esse conteúdo. E não tem sobre ser melhor, pior. É o teu jeito, cara. É o teu jeito. É o teu método. Cheguei até aqui assim. E
o louco é como tu vai construindo também, adaptando isso com o que tu vai conhecendo. Sim, organicamente, né? Organicamente. Eu vendo teu conteúdo, vendo o conteúdo do parceiro. Isso vai se construindo. Vai se construindo, cara, vai somando, verdade, tá ligado? É verdade. Como é que tu faz? Eu gostei muito disso que tu falou, mano, da parte humana da coisa, né? Sim. Como é que tu vê essa questão, assim? A gente tem que falar de pessoas. Sim. Porque a gente fala pra pessoas. Inclusive, isso foi um conteúdo teu que me chamou, assim, um Reels teu, falando que tem que entender de pessoas. Como é que tu vê hoje o marketing em relação ao consumidor? E o papel das agências em relação também ao consumidor? Sim. Porque eu acho que a galera ainda não se ligou do fator humano. Sim. Se fala muito de humanizar, se fala muito da humanização, mas isso ainda tá muito no discurso. Sim. Ainda não é real. Como é que tu vê isso? Cara, então, vamos lá pra base. O marketing, a base do marketing, pra mim, de novo, eu acho, não sei quando a razão é uma construção, isso, mas o marketing, cara, ele é comportamento. Ele é ser humano, não tem jeito, ele é ser humano, cara. Então, participei, fui conhecer o marketing do Grêmio. Como é que foi? Essa semana, cara, um fenômeno lá, chamado Leandro, que é o CMO lá do marketing do Grêmio. E eu troquei essa ideia com ele, falei, cara, a psicologia dentro do marketing, o que tu acha disso? Aí ele falou, cara, isso é uma história muito longa. Eu pra mim, consegui me aprofundar um pouco mais dentro do marketing. Eu li 9 livros, só do Cura eu li 9 livros dele. O Cura é foda, né? Então, pra mim conseguir entender, eu li Darwin, eu li Freud, eu li Sêneca, pra mim tentar entender um pouco de filosofia, de ciência política, pra mim entender um pouquinho de humanas, pra mim entender um pouquinho de comportamento. Então, fiz diversos cursos dentro de comportamento humano, dentro de psicologia, para começar a entender um pouco como a gente chegou até aqui em comunicação, para conseguir entender de comportamento mesmo. O marketing é comportamento, né, cara? Então, isso é muito importante. A humanização dentro de rede social, que tanto a gente fala hoje, é uma pontinha do iceberg. É uma pontinha do lado do iceberg. Então, nessa construção de marca, um dos nossos desafios como estrategistas é justamente isso. É tentar fazer essa marca ser mais humana, para ela se conectar com o público que ela quer falar, para ela passar a mensagem que ela quer falar, justamente para a gente depois ter mais possibilidade de reverter uma venda. E ser lembrado lá no inconsciente do cara. Opa, vejo laranja do Itaú todo tempo, pensei em banco, lá no meu inconsciente está o Itaú, eu vou pensar neles para efetuar uma compra, para poder se conectar com o público. Assim. Então, cara, a psicologia e o comportamento tá diretamente ligado. Se a gente quer falar de marketing, tem que falar na base de comportamento e de ser humano. Não tem jeito. Para mim é uma coisa tão latente assim que não, cara, não faz sentido. E o marketing digital meio que foi pra tecnologia, que foi pra esse viés tecnológico, e esqueceu um pouco que por trás de uma rede social, de um computador ou do celular, é uma pessoa. Sim. O tal do usuário é um ser humaninho que tem o seu comportamento online. Mas ainda há um comportamento. Por isso que eu não... Eu sou um cara que eu não curto muito o termo marketing digital. Eu também não, cara. Somos dois. É marketing, cara. É mais um canal. É mais um canal, acabou. Daqui a pouco muda, daqui a pouco é holograma, daqui a pouco é automação. É verdade. Não sei, cara, mas é marketing com ações focadas pra web. Óbvio que o público muda, óbvio que o comportamento dele muda, óbvio que eu tenho que estudar, porque é um canal. Sim. Ponto final. É um canal. É mais um ponto de contato com o cliente, né, cara? E deu. Como tem tantos outros. E que tá se esquecendo. Né? A galera... Eu ouço há, sei lá, uns 25 anos que o jornal vai acabar. Cara, tem gente que é do físico, tem gente que é de receber a notícia na sua mão. Então, isso é uma atualização do mercado. Mas tu sabe, Maurício, que isso é muito... Eu falo isso direto, assim, eu falo isso direto. Cara, o offline é tão importante quanto o online. Óbvio. A gente fala mais digital o tempo todo, mas, cara, tanto é que eu acho que vai lá, 7, 8 anos atrás, eu fui convidado para uma aula de pós da PUC. Um dos convidados era o Caíto Maia, fundador da Chili Beans, meio bilhão de faturamento, 1.300 lojas e tal. E aí eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, de conhecer ele, de trocar WhatsApp com ele e tal. E aí, cara, eu perguntei justamente para ele, eu falei, cara,
isso há 8 anos atrás, eu varejista com uma rede de loja, queria saber onde que isso ia parar, porque o online, a venda digital já estava tomando conta de nós, isso já era muito visível, muito fácil de prever. E ele falou, cara, é um complemento, venda digital te dá escala, venda digital é maravilhosa, mas eu acho que o futuro, que é o que está acontecendo hoje, que ele falou 8 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás, é isso se complementar. Então é tu ter experiência física, é tu ter toque, é tu ter cheiro, é tu ter som, é tu olhar na cara do vendedor, é tu trocar essa ideia. E escala no digital. Compra no digital, mas tu ter experiências de marcas físicas, offline. As grandes marcas de luxo hoje, cara, tu vê que eles estão tendo imersões fora do varejo também. Óbvio. Tem uma Gucci abrindo um café em Paris. Justamente por isso, para conseguir ter mais esse ponto de contato com o cliente. Então a gente tem que trazer o offline também. E eu acho que a gente, como educador, Maurício, como já está há muito tempo nesse mercado, a gente também tem que trazer isso para a discussão o tempo todo como estrategista, como marqueteiro. A gente tem que trazer isso. Cara, o offline é importante, o toque é importante, o ser humano é importante. Isso é importante, de fato. A gente escala e tem milhões de maneiras, e eu sou fantástico pelo digital, sou fissurado pelo digital. Estudo muito digital. Mas ainda assim, o offline é importante, cara. Ele é, né? No final da história, última linha, no final do dia, é ser humano e ser humano. É ser humano e ser humano. É ser humano e ser humano, cara. É um espaço físico, é um produto físico, por mais que seja um O tomador de decisão é um ser humano. É um ser humano. Então, cara, pra mim isso é o ponto mais importante. O tomador de decisão da compra é o ser humano. O tomador de decisão da venda é um ser humano. Independente de onde ele estiver e como ele estiver. Então a gente tem que se lembrar disso o tempo todo, né, cara? No final da história são conexões. E o que move a vida são as conexões. Né? Então a gente tem que se atentar a isso e passar isso pra frente. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Manda. Que só eu quero tô que fale um perguntando pouquinho aqui. mais de design, Maurício. Fala um pouco mais de design, que eu sei que tu é um fenômeno pra isso. Cara, então, a importância do design. Quando a gente fala de braiding hoje, muita gente... Tá. Esse termo tá banalizado. Tá banalizado, tá se ventilando bastante coisa. Então, o nível de conhecimento nosso, que somos profissionais disso, é outro do grande público. Mas o pessoal confunde muito braiding com identidade visual, né? Sim. Tipo, braiding, tem uma paleta de cor legal. Eu demorei logotipo pra maneiro, entender a leque diferença legal. desse rolê. Fala um pouquinho do design dentro do braiding. Tá. Pra nós. Cara, assim, ó, o que é design, né? Tu ter uma solução. E esse é um lance muito louco que eu sempre gostei de analisar. Design não é a arte. E o designer, ele se boicota nisso. Ele acha que design é arte. Sim. Não tem nada a ver com arte. É solucionar. É comunicar. É design eu ter que ter a salsinha pra segurar a xícara. Sim. E não ter que pegar ela assim e me queimar. Entendi. É a solução. É a solução. É o resolver um problema. Sim. Isso é design. Por uma consequência, ele tem que ser visual e atrativo porque a gente quer vender. Claro. Mas ele tem que ser solução. Porque o design, esse termo começou muito mais na parte técnica, na parte de CNC, na parte de ferramentas, na parte de automação do veículo. Aí que a gente começou a ter, na parte industrial, esse nome, esse conceito de design. E depois ele veio para uma virtude, para um viés artístico visual, para ser atrativo para venda. Mas o design é a solução. Então não adianta tu fazer uma peça mega bonita, com um monte de efeito e não comunicar. Sim. Não tá comunicando, não tá dizendo o que é. Então, para mim, design é muito mais a ver com solucionar uma dor, com trazer uma resolução. E passar uma mensagem, né? Passar uma mensagem, uma intenção. Sim. Qual que é a minha intenção com isso? O que eu quero com isso? Sim. Do que criar uma arte bonita. Sim. Então, isso que a galera confunde um pouco. O que é o design dentro do branding? Branding nada mais é, eu já falei isso num outro vídeo, a tua marca no gerúndio. Marcando, martelando, Exato, batendo, constância, mostrando, constância, força. É a tua marca no gerúndio. Essa é a minha definição de branding. O design vem para se diferenciar das outras marcas, para se diferenciar da tua concorrência. Por que eu vou ser escolhido na prateleira? Por que eu vou ser escolhido na prateleira? Exatamente. Qual que vai ser o meu diferencial competitivo para não ser só mais um, ou na prateleira, ou no comercial da TV? Porque hoje a gente briga por atenção.
Tu tem a atenção do cachorro, Sim. da Netflix, da mulher, do não sei o quê. Então a gente tá brigando pela atenção do nosso público. Como é que a gente vai chamar a atenção dele? Com um design atrativo. Sim, sim. Então, o design, tem até um amigo meu de infância, que foi quem me colocou na área, o Igor Casenotti. Feito, Igor, abração aí, tu sabe que sou teu fã, né? Cara, eu tive muita sorte, eu sempre tive anjos na minha vida e o Igor foi um deles. Que ele se formou como o primeiro aluno da ESPM em design. Caraca, O cara legal. é alto nível e ele era meu vizinho. Tá ligado? Então, ele me passava muita coisa. E num podcast, ele foi num papo criativo e ele falou, cara, hoje até design de sobrancelha tá fazendo sentido pra mim. Até design de sobrancelha tá passando uma mensagem. Claro, irmão! É verdade. A coisa tá rindo ali, né? Verdade. Então, a gente tem que entender que design em si é eu solucionar o problema e comunicar com o meu público qual que é a minha intenção. Ponto final. Não tem a ver com arte. Sim. Tu não é um artista. Sim. E isso que o designer hoje é pena. Mas deixa eu só dar um adendo. Um adendo. Cara, só uma pitadinha, cara. A arte, eu sou cara, eu amo arte. Eu sou artista, né, pai? Isso que eu ia te falar, cara. A arte, esse olhar que o design tem de artístico, eu acho que faz toda a diferença. Faz. Mas se ele não... A sabe? minha briga é, se ele não comunicar, não adiantou de nada. Sim, é verdade. Sabe? Se ele não... Porque eu peco com isso, pequei e peco ainda muito com isso. Me apego a... Porra, tá do caralho. Não, mas eu tô falando de uma promoção do que... É verdade. Tu entende? Eu cobro isso a minha equipe. Faz sentido. De tu ser daí comercial, Sim. de tu ser marqueteiro. Sim. Por isso que nas grandes agências tu tem dupla de criação. Tu tem o designer e o marqueteiro. Sim. E isso eu quero ver a gente ainda fazer. Já tô te intimando pra uma collabzona de nós fazer um trampo junto. Verdade. Tu marqueteiro, eu como designer. O que a gente consegue chegar? Faz muito sentido. Isso faz muito sentido mesmo. Porque são duas cabeças pensantes de maneira diferente, né, cara? Exatamente. É impressionante. Por instinto, a minha cabeça, Maurício, full time, tá sempre pensando o que eu tenho que fazer para vender. O que esse cliente tem que fazer para vender? Qual ação que eu tenho que tomar para poder vender? Então, a minha cabeça funciona assim o tempo todo, porque eu acho que ao longo desses anos o que eu fiz foi sempre isso. Então, um estrategista de marketing nada mais é do que isso. Eu sempre falo que o marketing é a ponte entre a comunicação e a venda. Ele faz essa ligação. Então ele é a ligação da comunicação com a venda. O marketing ele tá um pouquinho antes da venda e ele tá um pouquinho depois da comunicação. Ainda que a comunicação faça parte do marketing e ainda que a venda faça parte do marketing. E que também depois da venda tu precisa de marketing, ele tá em todos os momentos. Exato, que é muito, eu bato muito nessa tecla. Essa semana tava no pós. Semana tava em um cliente, a gente discutindo, eu começo a ficar alterado porque eu fico muito... Se empolga, né? Eu também. Me empolgo. Mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, por favor, o pós-venda é tão importante quanto a venda. O que vai fazer fidelizar é o pós-venda. E quando a gente fala de serviço, servir, já tá falando servir. Então, quando a gente fala de serviço, o pós-venda é mais importante ainda. O pós-venda, o serviço, Maurício, a gente não tem... todas as sensações que o produto nos dá. Perfeito. Eu vou receber um cliente numa loja, eu recebo ele bem, tem uma música maneira rolando, aquela música, aquele Deep House da Renner. Então, aquela música de novela, eu não tenho essas sensações, eu não tenho a textura, eu não tenho isso. Muitas vezes tu nem tem contato com o teu cliente. Exato. Mas, cara, o serviço, toda a jornada tem que ser importante. Desde o primeiro contato, o primeiro ponto de contato, o primeiro atendimento, é um boot que tá atendendo, é um ser humano, como é que tá sendo essa jornada até a finalização da venda, depois o pós-venda. A gente só consegue fidelizar o cliente se tiver um bom pós-venda. Óbvio. Né? Senão não faz sentido, cara. Não faz sentido. Conquistar é fácil, manter é difícil, né? É, muito difícil. Ainda mais no serviço, né? Ainda mais no Mas serviço. voltando pra parte de ser humano, tem um exemplo que eu gosto de usar. Cara, eu tava em Minas, fui né, visitar um amigo lá em Minas. Por sinal, o Matheus Henrique, um abraço pra ti, meu irmão. Fui visitar um amigo em Minas, Parará, voltei pra... Eu tava em época de enchente ainda, aeroporto fechado, voltei pra tinha que voltar pra Porto Alegre, parei em Floripa, fui pegar um ônibus, né? Que tinha que pegar um ônibus da rodoviária de Floripa até Porto Alegre.
Cara, e aí fui comprar uma passagem, entrei no aplicativo dos caras, um aplicativo rápido pra caramba. Entrei na rede social, a gente tá sempre, né, entendendo Ligado. como que as empresas estão se comunicando. Fui na rede social maneira, o trabalho de social media bem feito, captação de conteúdo legal. Putz, cheguei na rodoviária, os caras tinham uma sala VIP com uma água, o cara me tratou super bem da primeira recepção, o cara me tratou bem pra caramba, uma água, café. Falei, nossa, legal, pô, legal essa empresa, né, cara, bacana, os caras estão comunicando bem, uma puta experiência. Cara, quando eu vou entregar minha mala dentro do ônibus pra poder viajar, cara, uma pessoa absurdamente arrogante, estúpida atendendo. Não só eu, foi grosseiro com uma senhora atrás de mim que me deixou muito chateado, por sinal. E eu fiquei pensando, depois até gravei material, eu falei, gente, olha que loucura. Eles investiram em rede social, eles investiram em design lindo, identidade maneira. Eles investiram em experiência do cliente, então tinha uma sala VIP dentro de uma rodoviária pra te atender, o custo disso não é barato. Investiram em todos os pontos de contato. E o ponto de contato de humano para humano, que é o mais importante, falharam. Pessoa para pessoa. O que acontece, Maurício? Eles tiveram um investimento absurdo de marketing, pessoa para pessoa falharam. Resultado, eu nunca mais vou voltar para essa companhia. Então eu uso muito esse exemplo porque olha a importância disso, cara. Investiram um budget, um investimento gigantesco dentro do marketing, mas de ser humano para ser humano falhou. A empresa está sem cultura, talvez. Pode ser algum caso específico, a gente não cabe nós julgar. Mas eu digo, olha a importância do ser humano para ser humano, né, cara? Então, no final da história, são conexões. Marketing são conexões humanas. E isso é muito louco, voltando pro lance do design que tu me perguntou, eu sempre tento passar isso pra minha equipe. Cara, tu cria pro outro, tu não cria pra ti. Isso é um déficit gigante que hoje em dia já tá mais difundido, mas a gente também tem que entender, que é o que eu falo pra minha equipe também. A comunicação ela é muito mais receptiva do que ativa. Total. Então, a comunicação, o que o Maurício tá entendendo do que eu tô falando pra ele. Exatamente. Qual a mensagem que eu tô passando pra ele. Na comunicação, isso eu aprendi também com o professor, o Luciano. Fala, Luciano, de comunicação, um cara foda, que a interpretação é responsabilidade do locutor. Sim. Não do receptor. Isso é muito. Caralho, isso é muito louco, então né? se eu tô te interpretando errado é porque tu não tá te comunicando corretamente. E vamos. Isso muito na prática. Cara, a gente isso vê aí isso me muito quebra. Mas a gente vê muito isso na prática, né, Maurício? Muito na prática, assim, né? Então a gente vê, às vezes, criativo que não estão performando em tráfego, por exemplo. Aí No tráfego dá pra traquear isso, né? Aí o tráfego não tá performando, vem o gestor de tráfego. Cara, vamos discutir o que tá acontecendo, por que não tá performando? Vou ver o criativo. Cara, essa mensagem tá errada. Tá passando o que a gente quer passar com essa mensagem. Muda o criativo, vai pra criação de novo. Cara, vamos alterar, vai isso, faz aquilo, bota essa informação, tira essa informação. Justamente por isso, então, pela mensagem que a gente tá passando. O que eu tô fazendo com essa ação? Que comunicação que eu tô passando? Que mensagem que estão entendendo disso que eu tô falando? Né? Essa semana eu tava numa indústria química e eles trabalham com produtos e, cara, a indústria química é basicamente pó branco, líquido, transparente, não tem muita coisa. E aí a gente falar dos produtos e tal, e eu, gente, vamos falar do benefício final do produto. Não do produto em si, mas vamos mostrar o que ele causa, o que ele resolve, o que ele traz. Porque daí eu vou criar uma comunicação com quem tá vendo. Claro. Por exemplo, a gente tem um produto lá que trata couro. E já solucionar a dor que essa pessoa possa vir a ter. Antecipa esse papo na tua arte. Então, o design tem muito a ver com isso. Tu cria pra se comunicar com os outros. Não é da forma que tu entende. Às vezes a forma que eu entendo, que tu entende é diferente. Porque aí ele vai entender ou ela vai entender. Exato. E eu gostava muito, tadinha na minha falecida mãezinha, mas quando eu tava na adolescência criando em casa, eu pedia sempre o feedback dela. Porque era uma pessoa muito humilde que ia me dar um feedback muito sincero, muito valioso, sabe, irmão? Então eu chegava pra ela, o que tu achou disso? Cruzão, puro. Ah, eu achei isso, achei aquilo, não gostei, achei forte, não sei o quê. Então vinha aquela mensagem, beleza, é isso que ela sentiu. E esse feeling é muito louco, né, Maurício? Porque o teu nível de consciência no design não é o nível de consciência de uma pessoa normal. Não, claro que não. Tu tem é que pensar técnico. tem que pensar com a cabeça dessa pessoa normal. Que mensagem que eu tô passando? Exatamente. Isso é um desafio muito grande, muito né, cara? grande. Tu que tem esse nível de conhecimento gigantesco dentro desse mercado, cara, é muito louco conseguir virar essa chave. O que o consumidor vai pensar com essa mensagem, com esse criativo? Eu falo muito lá pra minha equipe que às vezes eles reclamam, mas o cliente não entendeu. Não sei o quê. Cara, graças a Deus, é por isso que a gente tem trabalho. O dia que ele entender, a gente tá fudido, porque ele não vai precisar da gente. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é uma dúvida geral.
A nossa tagline lá dentro do escritório é Chandler Braid, uma boa ideia. Né? Porque a gente entende que ideias boas que formam, e vão para performance ou vão para construção de marca, enfim. Cara, processo criativo. Tá. As ideias, voltando para ser humano, a psicologia, que eu sou apaixonado, as ideias, elas surgem. As ideias, para mim... Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo. Né? Então, como que funciona esse teu processo criativo? Tá? A primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta, que a gente vê muito falar aí, inclusive eu tenho problema dentro do escritório em relação a isso. Tô com bloqueio criativo. Pode crer. Tô com bloqueio criativo. Não, isso aí a gente resolve rapidinho. Tô conseguindo isso aí é frescura. Isso é muito comum. Isso é muito comum nesse pessoal mais novo. Não, tu que já tá há 20 anos no mercado, cara, se tu tivesse bloqueio criativo todo dia, tu não ia trabalhar. Explica um pouco mais do processo de criação, da onde vem essa inspiração. Cara, a arte, eu sou um amante da arte de quadro, minha sala é lotada de quadro. Vou fazer um quadro pra ti, então. Pô, meu sonho, muito Vou obrigado. fazer um quadro pra ti. Muito obrigado. Vou fazer. Eu adoro, porque ali eu vejo várias coisas dentro desse cenário, adoro galeria de arte também e tal. Esse processo, de onde vem essa inspiração? É a mesma inspiração, eu entendo que é o mesmo, não é a mesma inspiração, tá? Mas... vem do mesmo ecossistema do pintor de quadro, do cara que escreve um poema, Sim, aquele arte. compositor que fez aquela música fantástica que nos conectou. Então, explica um pouco disso pra mim, por favor. Tá. Cara, assim, ó, primeira coisa é definir o que é arte, né? Antes a gente definir o que é design. Sim. O que é arte? Arte é expressar sentimentos através de uma ação. Ponto final. Então, se eu fiz uma comida pra ti e expressei meu sentimento através daquela comida, aquilo é arte, irmão. E a gente perdeu isso achando que a arte é só o visual. Sim. Não. A arte é expressar sentimentos através de uma ação. Então eu expresso... Aí a produção do Estúdio Garra online. é outro nível, né, cara? Então, a arte é expressar sentimentos através de uma ação, perfeito? Perfeito. E isso eu tenho que ter definido. Sim. Então, se eu expressei aquilo que eu sinto, eu tô fazendo arte. Então, tu fica, assim, preso ao que tu tá sentindo no momento. Sim. Mas como que eu faço? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito processual. Eu sempre fui muito noiado no processo, Sim. início, meio e fim. Sim. Porque senão eu não consigo otimizar, não consigo escalar, não consigo replicar. Referência, meu irmão, é a primeira coisa. E os designers, eles abrem o Photoshop, Illustrator, já querem começar a criar. Eu não, mano, segura o teu balanço. Vai olhar, irmão. Assim. Referência. Sim. Vai pesquisar, vai para um imã de geladeira que eu vou criar, meu. Para um cartão de visita. O Chandler quer um cartão de visita diferente. Vamos olhar o que estão fazendo na gringa. Tem cartão transparente, tem cartão redondo, tem cartão... E aí as ideias já surgem, E aí né? é natural, meu irmão. Porque tu vai vendo, não é que tu vai copiar aquilo. Não é que tu vá buscar e se basear só naquilo. Mas nesse estudo que tu tá fazendo de referência, surge. Ali surge o insight, ali surge a ideia. É muito frustrante tu ficar parado e... Vem ideia, vem ideia. Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tu tem que trocar ideia. Por isso que é o brainstorm, né? Que a galera fala. Vamos jogar aqui. Sim. Vamos jogar as informações. Às vezes eu pego a minha equipe, vamos trocar ideia. O que vocês acharam? Sim. Porque realmente tem... É um processo construtivo, né? Maurício, é um processo construtivo. Não é um fim. Não é um fim, é uma construção. Às vezes eu falo, mano, que eu tô criando e eu nem sei o que vai rolar no fim. Mas eu tô tão curtindo aquele processo que eu só deixo fluir, entendeu? Sim. E às vezes realmente tu se mata numa ideia, perde um tempão e olha, porra, ficou uma merda, meu. Não ficou o que eu achei que eu ia ficar. Tá tudo certo, apaga e volta de novo. Então no processo criativo a primeira coisa é referência. Hoje o designer já vai criando e não pega referência nenhuma. Cara, eu estudo referência de tudo que eu vou fazer. A cada job novo. Sim. Então eu vou fazer um site, vou fazer uma marca. Cara, meia hora, uma hora, no mínimo... Sim, Pinterest, estudando, buscando, pesquisando. Eu tenho o case ali do Carioca. Fala, Rebelo. Mandar um abraço pro Rebelo do Carioca. É meu amigo e cliente há anos. E conhece Carioca ali na Armando Frajado? Conheço. Então, a gente desenvolveu aquele projeto de naming. E Carioca não é só um trocadilho.
Eu sempre falo isso, é a galera que já ouve isso 1 milhão de vezes. Cari é homem branco, homem moderno. Ioca é casa. Então, carioca, a casa do homem moderno, a casa do homem... E isso é do Tupi-Guarani. E tem um conceito com o Rio de Janeiro, porque ele queria trazer essa... Então, cara, tu tem que estudar isso. Olha que loucura. Sim. Aonde a gente vai parar. Aonde a gente vai parar, entendeu? Então, isso a gente chama de bagagem. E, Maurício, não perde tua linha, tá? Isso é braiding. Isso é braiding. Olha a escolha de naming que vocês fizeram para conectar com a experiência do cliente, para conectar com a identidade visual, para conectar com rede social, para conectar com atendimento, para conectar com mensagem. Isso é branding. Isso é branding. Isso é branding. Isso é branding. É conexão, é uma conexão geral de todos os pontos para poder passar mensagem. E essa é a briga com o designer, cara. Entende essa marca antes de começar a criar. Não é abrir o Photoshop, pegar meia dúzia de post que já foi criado Cara, entende essa marca, entende essa empresa, dá uma olhada no Instagram, vê como é que eles estão se comunicando. A gente tá muito automatizado, claro, eu sei, gurizada, a gente tem um monte de demanda pra fazer. Um monte de criativo. E cliente tá sempre com coisa urgente, é impressionante, né? É impressionante. Ah lá, a social media já ficou lá oriçada. Tudo urgente, né, cara? É tudo urgente. E eu, como eu sou estrategista por trás, então eu sou estrategista, a gente tem uma equipe que faz, né? Somos full service, então a equipe sai fazendo essas demandas. Então, captação de conteúdo, growth, tráfego pago, social media, design gráfico. Então, a gente faz esses serviços. E, cara, eu tô sempre cobrando eles. Óbvio, uma eu também. que eu tenho internamente, diariamente. Tal coisa urgente, o cliente pediu pra ontem. Tu acha que é apertar um botão que tá pronto? Todo dia eu escuto isso, é impressionante. Mas o cliente tá me cobrando. Mas o cliente tá cobrando. E eu sou atendimento. E aí? E aí, como é que funciona? E a segunda pergunta, mano, bloqueio criativo. Desapega, irmão. Troca. Pega pro teu colega, não tô conseguindo fazer isso, faz isso pra mim e me dá o teu aí. Sim. Troca, porque realmente vai ter momentos que tu vai parar, que tu vai setar, que tu não vai conseguir desenvolver e tu vai ficar martelando numa ideia ruim. Então, o que o Jota fala, erra rápido. Testa rápido, irmão. Sim. Testa rápido, age rápido. Tô empacado aqui, eu tenho o Nando, eu falo com ele, Nando, me passa um aí que tu não tá curtindo. Porque daí tu sai daquela linha e é a partir do momento que tu alivia o teu cérebro dessa pressão que vem o insight também. Sim. Então isso é muito louco, porque é comportamento. Eu tô na pressão, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Não tô conseguindo, o tempo tá passando. Tô aqui perdendo tempo. Já fiquei o dia inteiro nesse bagulho e não ficou bom. Isso vai gerando uma frustração no criativo. Claro. Então, cara, simplesmente aceita. Que não é hoje, não é agora. Exatamente. Não é agora. Exatamente. E óbvio, isso a gente vai ter pra peças mais complexas, né, Chandler? Sim. Não é pra um post, não é pra... Claro, isso já sai rodando, Isso já sai rodando. Então, eu trabalho desta forma. Primeira coisa, referência. Pega a bagagem antes de começar a criar. Estuda, irmão. Vai buscar, toca no Google. Hoje tem GPT que ajuda pra caralho na construção. Sim. Vai estudar. Depois, agora a gente tava criando a apresentação da agência. Eu peguei umas 20 apresentações de agência. Peguei mais 20 sites de agência. E acaba que o teu produto final ali, o teu produto que tu tá construindo, ele fica muito melhor, né, cara? Fazendo uma análise boa de mercado. Porque tu pega o melhor de vários outros pra construir o teu e acaba isso ficando fantástico. E tu vê que, primeiro, pontos comuns que tá todo mundo falando. Sim. Então tu consegue analisar. Sim. Esses dias a gente tava fazendo um site de uma transportadora. Mesma coisa, eu falei pro gurizão, mano, força de site de transportadora, printa tudo e vê o que eles estão falando. Sim. Porque é a partir daí que eu vou estruturar o meu mapa mental. Claro. E até diferenciais, inclusive, né? E até diferenciais. Ninguém tá falando disso. Exato. E eu vou falar dessa parada. Exato. Agora que tu falou de diferenciais, tem um episódio muito tri. Já viu Mad Men? Não. Te aconselho, olha Mad Men. Que são as grandes agências de Nova York. Pô, já vi, cara. Da Avenida Madison. Já vi. Tomando uísque. Já vi. Super romantizado. Super romantizado. Quem dera, né? Quem dera. E ele tá com uma campanha da Lookstrike que ele não tá conseguindo achar o mote da campanha. Não tá conseguindo achar o que eles vão falar, porque daí vem aquela regularização do cigarro. Sim. Que não podia fumar em tudo que é lugar. Começando aquele cenário. E ele bem assim, ele tá assim, quando ele tem uma sacada. Ele, cara, vamos dizer que o nosso fumo, o nosso tabaco é torrado. Daí o cara bem assim, tá, mas todos são.
Ele é, mas quem tá dizendo que é? Sim. Então, muitas vezes é tu pegar assim o óbvio e dizer ele. E eu falo muito isso, Maurício. O óbvio precisa ser dito. O obrigatório lá na agência, ele não precisa é o achar, ser dito, achei que tu ia saber. Não, o óbvio mano. tem que ser dito. A gente parte do princípio na comunicação que a outra pessoa não entende nada. Nada. É outro universo. É outro universo. Tu tem que falar pra ela o A, o B, o C. Tem que fazer isso na comunicação, né, cara? A partir do momento né? que tu espera que a pessoa entenda, que tu espera que ela vá... Cara, aí tu perdeu, aí tu não tá entendendo qual é que é da comunicação. Sim. Então, no processo criativo, pra encerrar essas duas perguntas, cara, deu bug, não conseguiu criar, para, irmão. É que nem aquele dia que tu vai pra academia, tu, meu, não tô legal. Não insiste, irmão. Não insiste. Não é o dia, passa, óbvio. Se tu tem uma equipe também pra te ajudar nisso, se tu tem parceiros, e pede opinião externa, sabe, irmão? Sim. Eu sou muito de ouvir, é porque a gente é da comunicação. Então isso que nos facilitou muito. Apesar de eu ser designer, eu sempre tive a questão da comunicação. Então eu também sempre fui ligado em pessoas, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, sabe? Eu sou aquele cara que quando tem a avó e o vô, eu fico ali. E aí, como é que era? Então isso me ajudou muito a traduzir pra arte e conseguir extrair isso. Sim. Porque não é como tu quer. É como o cliente pensa e como o cliente dele quer. Porque eu falo isso pro meu cliente. Tu quer fazer pra ti ou tu quer vender. Exato. Que são coisas bem diferentes. Se vendeu, pra mim fez sentido, irmão. São coisas bem diferentes. Às vezes, lá no escritório também acontece muito de o cliente ser exigente com algum tipo de ação que é preciosismo dele fazer. Peculiaridade. Falei isso pra um cliente. A galera da agência que tá ouvindo aí vai... E o cara quer... Porque quer. E eu uso muito... O que eu falo diariamente, Maurício? Marketing é teste AB. É teste AB. Todo. Não tem fórmula mágica. Sabe? Cara, cansou de eu fazer campanhas, de eu pensar em alguma estratégia de marketing pra fazer, pensando assim, ó, cara, isso aqui não vai rodar, isso vai ser horrível. E vendeu. E aconteceu, e tracionou, que eu nem esperava de nenhuma maneira. E ações de marketing que eu pensei em fazer, cara, isso aqui vai estourar. Isso aqui não... E não vendeu nada. Tá me mostrando o quê? Poxa, e eu tenho um nível de conhecimento legal. Então, o que tá me mostrando? É teste. É teste. Ninguém sabe de nada. É teste. Eu penso em alguma ação, eu apresento pro cliente. O cliente fala pra mim, cara, eu acho que não vai dar. Tu sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Eu tenho um case muito louco aqui de Canoas. 2 indústrias químicas. A gente foca muito no nicho de indústria. Mesmos produtos, porque era funcionário de uma que saiu, abriu outra. Sim. 2 iguais, tá? Pra uma, funcionava Google AdWords, funcionava muito. Vendia muito pelo site. E pra outra, Meta DS. Só Facebook, só anúncio. E não rodava Google pra outra. E pra outra, redes sociais, esquece. Sim. Qual a explicação que tu me dá, irmão? Mesmo nicho, mesmos produtos. É louco isso, né? Posicionamento. Posicionamento. Né? Marca. Identificação do público. Comportamento. Comportamento. Volta pro comportamento. Volta pro comportamento. Porque aqui funcionava Google, era mais tradicional. Tava há 32 anos no mercado. Aqui funcionava Instagram e Facebook. Mais disruptiva. Já era mais disruptiva, mais moderna. Tava começando com um conceito e uma comunicação mais atual. Sim. Tu vai pegando as sacadas, entendeu? Mas tu tem que estar atento aos o que a gente fala, os indicadores, né? Sim. Então isso é muito louco. Como é que a gente tá de tempo, minha produção? Tudo certo? Tamo indo, o papo tá fluindo aí? 40 e vambora. 44 minutos já? Nem parece. 15. O cara vai falando, né? É massa, né, meu? É massa, né? O cara vai falando, né? Outra pergunta que eu tenho pra te fazer. No Instagram aqui o pessoal comentou o Roger 3DJ. Em meus mixer também, e edita, também acontece o mesmo. Acho que é a questão do bloqueio. Da criação. Claro, o Roger DJ. O Roger, ele trabalha como DJ, nosso amigo aí há um tempão já. Em tanto a galera que vai mixar como DJ, todo o processo criativo que envolve fazer algo ou alterar algo do início, do meio, do fim, vai ter bloqueio, irmão. Vai ter, e é isso que eu te digo, Roger. Sai
sai da cena, dá um tempo, para e volta depois. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E o processo criativo é muito complexo, né, cara? Se a É, gente parar pra não. entender isso... Eu ainda quero e pra pensar, roteirizar isso mais, pra tá ligado? pensar isso... Ah, cara, isso tem muito assunto pra gente conversar É. sobre o processo de criação. Cara, falando de música, então, é um absurdo. Absurdo, não. O processo de composição de uma música, cara, as nuances de uma música é um absurdo. É um absurdo. A gente tem um amigo, eu tenho um amigo, Ismu, um abraço. Ele é produtor musical. Cara, da Tropa do Bruxo, inclusive. Cara, o processo de criação de uma música dele é um absurdo. Tu pra escutar a música, tu fecha os olhos e escuta a música dele, cara, tu fica pasmo com a quantidade de referências que tem dentro daquela música e que entra no teu inconsciente e que tu nem percebe. Nem percebe. Não percebe, assim, é uma coisa muito sutil. Mas vamos lá, mais uma pergunta, Maurício, que eu acho que Fala, tu tem bastante para nos ensinar. Inteligência artificial dentro da criação. Vamos lá. Então isso tá sendo... meu Deus, Meu tá Deus. sendo caos. Inteligência artificial vai acabar com não sei quantos milhões de cargos diferentes. Ela vem pra somar pra caramba. Vamos lá. Cara, quando eu comecei no marketing e começou a se surgir... com os anos passando uma tal de social media, a gente ficava, caraca, é uma pessoa que vai lidar com rede social, que loucura, o que é uma rede social? Pra que serve uma rede social? Então, cara, e hoje é difundido e hoje é super conhecido e tem várias já ramificações dentro da rede social. Então, explica um pouco mais da inteligência artificial dentro do design. Pô, baita pergunta, hein? Baita, vai, ele veio ele veio preparado, né? Cara, uma ótima pergunta. Eu tenho amigos meus eu tenho uma veia muito forte com programação, tá? Então eu estudei programação há muito tempo, então eu tenho um viés de desenvolvimento muito forte. Gosto disso e trabalho muito a parte da informática. Então tô bem por dentro desse assunto e converso com amigos que trabalham com isso e que veem esse cenário. Cara, ferramenta. Pra mim a IA é martelo, irmão. Sim. E é isso que a galera não se ligou. Sim. É só uma ferramenta pra te fazer algo. Assim como o Photoshop é uma ferramenta, assim como o martelo é uma ferramenta, assim como uma chave de fenda é uma ferramenta, irmão. Eu vejo os designers fazendo um barulho desnecessário. Porque nunca que uma inteligência artificial vai roubar uma ideia, mano. Ela não tem esse poder, porque não é inteligência. Primeiro que a gente tem que entender. Existe um banco de dados absurdo, tá? De tudo que tá online, e existe processamento. Ela só processa o que ela consegue buscar e te entrega. Ela não é inteligente. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Não existe uma inteligência artificial que cria uma música do zero, que pensa, que cria uma obra de arte. Não. Do zero. Ele pega um banco de dados, associa, processa, compele, agora me fugiu a palavra. Mas ele compila e te entrega isso final. Mas ele não é inteligente. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Ele apenas busca a informação e processa ela rápido. É uma ferramenta, como qualquer outra, que a gente tem que aprender e se atualizar. Eu uso, agora a gente está usando, né? A gente usa GPT, usa essas ferramentas de criação, mas também tu não pode ficar... Eu vejo que o designer está muito preguiçoso. Estamos como ser humano, né, cara? Muito preguiçoso. Então eu falava isso quando eu entrei na União Criativa. Eu fui conhecer FreePic com o Nando, cara, com meu sócio, porque eu não usava FreePic. Se eu tinha que criar, pra quem não sabe, FreePic é um site onde tu pega imagens, ícones e elementos visuais pra utilizar na tua criação. Cara, se eu tinha que criar um ícone, eu criava aquele ícone, eu não baixava um ícone. Se eu tinha que criar um elemento, porque eu sempre tive a função da ilustração. Claro. Então eu criava tudo do zero. Já vem desse viés. Já vem desse viés. Então, assim, a inteligência artificial nada mais é que ferramenta para te auxiliar no teu trabalho. E uma baita ferramenta. Uma baita, né? se tu souber usar, uma baita ferramenta. Solução. Se souber usar. Porque pedir... que nem eu brigo muito lá com a galera do social, a social media ali, olhando ali. Cara, vai criar um texto, não pede pra ele criar pra ti. Pede pra ele revisar pra ti, pede pra te trazer referências. Não pede pra fazer pra ti. Até porque, vamos ser sinceros, talvez não, isso já tende a evoluir e já está evoluindo. Cara, mas
ele não tem o feeling. Não, cara. A inteligência artificial ela não tem o feeling. do não tem humano. o feeling do humano. Não, nunca vai ter, cara. Não tem o feeling da tem. conexão. Ela é fantástica, ela processa e veio pra mudar o mundo, muda, nos ajuda diariamente com várias situações, mas ela não tem o feeling. Não. Por isso que às vezes a gente bota alguma situação ali nela e fala... O que ela tá falando? Nada a ver, porque Exatamente, o vídeo é muito exatamente. distante. Sempre vai ter o operador. Vazio. Cara, ela não é um ser humano. Sempre vai ter alguém que precisa operar essa ferramenta, que precisa operar essa função. Esse gap que a gente está tendo agora aconteceu muito com as empresas de carro, né? As empresas que fazem e fabricam carro, né? No setor automotivo. Por quê? Porque foi o primeiro conceito industrial de alta tecnologia que a gente teve. Sim. E de linha de produção. Sim. Então a galera, vai perder emprego, não sei o quê. Na administração a gente estuda muito Fordismo, eu estudei bastante sobre hoje Ford, o conceito de horas que a gente divide, né, em dividir em 8 horas, o nosso dia 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, foi Henry Ford que criou. A gente só segue. Só segue. O que o cara criou. Cara, e eu uso muito, tem uma frase do Henry Ford que eu uso muito que é: se eu ainda estivesse $1, eu investiria em publicidade. Em propaganda, ele fala na época. Mas olha a importância de Henry Ford, um dos maiores administradores de gestores da história. Ele nos fala que se ele ainda tivesse $1, ele ainda ia investir em propaganda. E aí, um gap que eu vejo muito grande, Maurício, uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se vocês passam por isso também, os gestores, os tomadores de decisão, os empresários, talvez por falta de formação, talvez por banalização do bacharelado de administração de empresas, que também é outro ponto que me incomoda bastante, porque um médico tem que estudar para fazer uma cirurgia. Um engenheiro tem que estudar para fazer parará. Por que o administrador de empresas é banalizado? Então, uma coisa que, cara, tu não sabe o que tu quer, tu vai fazer administração de empresas. Legal, show, é abrangente, tu entra em vários cenários, ali tu desmiuça. Eu descobri administração de empresas, com administração de empresas eu fui para dentro do marketing. Tá tudo certo, eu poderia ter ido para contabilidade, para o financeiro. Comercial. Poderia ter ido mais para comercial, são várias nuances que eu poderia ir. Cara, o problema do TDAH é isso, a gente esquece. A gente vai falando, não, mas eu vou trazer. Henry Ford. E tu tava falando também dos administradores de empresas não terem bacharelado. Exato. Voltando para aí de novo. O que eu tô querendo dizer? Os empresários, eles não têm a consciência que eles têm que investir parte do faturamento em marketing. E existe uma regra que a gente usa na administração, que é de 6 a 12%. Isso que eu ia falar. De 6 a 12%. Vamos de 5 a 10. Vamos de 5 a 10. Se tu fala hoje pro empresário que ele tem que investir 10% do faturamento dele em marketing, ele te dá um soco na cara. Mas aí ele surta. Cabe a nós... Cara, eu costumo falar muito isso. A gente não sabe nada. Olha pra quem tá dando certo. Vê o que esse cara tá fazendo. Olha as grandes empresas, o que eles fazem? Olha quanto que a Coca-Cola investe em marketing. Olha quanto a Nike investe em marketing. Olha quanto as empresas que estão despontando no mercado estão investindo em marketing. Aí o cara pede pra vender mais. Eu costumo falar que o marketing ele é anabolizante. Tu tem que anabolizar ele pra ele Mas crescer. se tu não ir na academia, não fizer o cardio, não fizer dieta, não vai adiantar. Então a gente tem que anabolizar o marketing, tem que injetar dinheiro nele pra ele crescer, porque tu não consegue fazer uma campanha de graça. Não consegue fazer um outdoor de graça. Não consegue entrar dentro do meta e entregar muito de graça. Então tu tem que anabolizar com grana pra te crescer como marca. E o que vai te fazer ter um ticket maior a longo prazo é a marca. É a marca. É a marca. O que faz a gente escolher a Mercedes diante da Fiat é a marca. É a marca. A Mercedes nos passa classe, nos passa elegância. É o cara que eu quero ser. Eu sempre gosto de usar o exemplo do Rapache e do McDonald's. Qual que é mais gostoso e mais barato? Sim. Rapachezão, né? Xizão, né? Mas qual que tu posta no Insta? Exato. É louco É isso. a marca, cara. É a marca. Então o empresário tem que entender que ele precisa investir em marketing para crescer, para aumentar o ticket dele. Aí o cara investe 1%, 1,5% do faturamento dele em marketing e ele quer crescer como marca. E ele quer ser uma marca consolidada, ele quer ser líder de mercado. Quer vender mais? Ele quer vender mais, ele quer vender mais caro. Tu não tá investindo, cara. Tu precisa investir teu faturamento em marketing. Tu nem tá sendo visto, irmão. Nem tá sendo visto, já começa por aí. Porque teu concorrente tá investindo 2 vezes mais que tu em marketing. Cara, mas tu sabe que isso é muito louco. Isso daí é um papo que... Por isso que é louco, gurizada. Eu e o Chandler, a gente vai falar aqui de marketing, de administração, de vendas, de comercial.
como eu vejo, e tudo que fala de comercial, tu vê isso muito. Empresas que estão há 20 anos, 30 anos no mercado, faturando 200, 300, 500 mil mês, passivo, sem venda ativa, sem comercial ativo. No B2B, né, Maurício? Muito comum no B2B. Cara, que ele só começou a atender a demanda e foi crescendo o negócio dele, mas que ele não tem um comercial estruturado, que ele não tem uma ação. Ele é passivo total. Então isso é muito louco. Porque tu vê que tem empresas, só que daí o que acontece? Quando vem uma pandemia, quando vem uma enchente, quando vem alguma... Muda o cenário, esse cara tá apavorado. Mas, ô Maurício, eu costumo... Eu falo isso direto também. É que minha cabeça funciona dessa maneira, então pra mim é muito claro, isso pra mim é muito notório. Cara, pra mim, a longo prazo, médio e longo prazo, os negócios que não tiverem uma máquina de vender não vão existir mais. Tudo é venda, cara. Não vão existir mais. Então, qualquer negócio que eu tenha, eu preciso... O que é uma máquina de vender? É um processo, uma estruturação de venda. Os scripts, os processos bem definidos, uma estrutura de comercial rodando forte, cara, não vai existir. Então, qualquer negócio, ainda que seja passivo, ele precisa ter uma estruturação comercial. Cara, isso demora um tempo para criar, isso é trabalhoso, mas isso tem que ser feito. A gente falou muito disso e a dorzinha dos designers, me desculpa, V4, cara. Sim. Máquina de venda, irmão. Máquina de venda. E todas as agências são mordidinha e fico... Mas os caras se ligaram que muitas agências que são grandes se ligaram. Vende, irmão. Sim. Vende primeiro, depois a gente resolve a operação, depois a gente vê como entrega, e isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa. Mas o primeiro, e outra que eu ouvi esses dias, indo lá pra Ivoti, eu fui ouvindo um podcast e peguei esse insight. Cara, não vende na escassez. Porque o dono de agência e muitos empresários vão vender só quando estão com faturamento baixo. Sim. Não tem uma ação efetiva constante de venda. Sim. Não vende só na escassez, irmão. Inclusive, eu vou fazer um apelo para os empresários, por favor, todos que estão nos olhando. Não começa a investir em marketing quando tu baixou teu faturamento. Exato. Não começa a investir em marketing quando a água já bateu na bunda e tu já não sabe o que mais fazer e tu chama o marqueteiro para resolver a ação de venda. Tu tem que investir no marketing na alta para te continuar crescendo, para te continuar consolidando uma marca, para te aumentar teu ticket, para te aumentar tua venda. Então, a gente vê isso muito na prática, Maurício. Os empresários nos procuram quando, cara, já não tem mais o que fazer. Chandler, eu não sei mais o que eu vou fazer para vender, cara. Me ajuda. Assim como, claro, a gente tem empresas lá no escritório, a gente é agraciado por isso, porque a grande maioria das empresas de lá tem os empresários que ali estão, eles têm nível de consciência de, cara, vou investir em marketing. Sim, eu também. Eu tenho só agradecer por isso. Só agradecer porque o pessoal lá... E a galera curte o trampo e vê exato. Mas não deixa pra procurar o marketing só pra isso, cara, por favor. Porque tu não vai chegar a longo prazo. Não vai chegar a longo prazo. Assim. E o que também não é inteligente, cancelar o marketing quando tô numa situação difícil. Que é o que muito comum. Muito comum. Então, porra, aí que eu preciso vender. Aí que eu preciso dar um gap e eu vou pausar as minhas ações. Por isso que marketing é constância. Quando o cara chega apavorado pra mim, e tu também já deve dar esse discurso, né? A gente que tem um pouco mais de experiência aprende a podar também o cliente. Sim, eu tava com isso na minha cabeça. E instruir ele mais, né? E educar ele mais. O cara chega, eu preciso vender, eu preciso ter resultado pra ontem. Cara, esquece, não é aqui. Não é com marketing. Esse resultado é constante. Mas o marketing digital nos trouxe isso, né? O marketing digital nos trouxe o esse imediatismo. Achar que eu botei 1 milhão hoje e amanhã eu vou ganhar. Achar que eu vou ficar rico em 1 mês. Achar que minha venda vai melhorar em 2 meses, eu vou duplicar de tamanho. Isso não é verdade, cara. É o que eu falo lá na agência. O que a gente entrega é trabalho duro. É muito trabalho. A gente entrega comprometimento e proximidade do cliente. Esse é o nosso produto, muito trabalho. Agora, o resultado é só... o produto final é só o resultado disso, de muito trabalho. Então, o que a gente vai entregar é só o resultado de muito trabalho diariamente. Né? Então, isso é muito louco, assim, né, Maurício?
o pessoal não tem ainda, hoje muito mais, né, cara? Muito mais. Antigamente, se falasse quando eu comecei, falava de marketing, meu Deus, marketing era estigmatizado. Isso, meu Deus do total, céu. tu vai ser mendigo. Total, Tu vai trabalhar com marketing, vai ser... Não, nem pensar. Né? Mas hoje em dia já tem nível de consciência, já melhorou bastante. O empresário já entende que ele precisa de marketing, né? Então isso ele já estuda, ele já vai atrás, já ele tem nível de consciência. Já tem um nível de consciência E melhor. outro gap que eu vejo muito grande é o pessoal achar que tráfego pago é a solução do mundo. Cara, não é a solução do mundo. Não O tráfego mano. pago é mais uma estratégia de venda. É mais assim como eu tenho que ter um SDR legal, assim como eu tenho que ter um closer que fecha a venda bacana. Olha o exemplo que tu deu lá da rodoviária. Exato. Tu não treinou a pessoa, tu não exato, tem um gestor ali, tu queimou toda a tua exato. experiência por um atendimento mal exato. feito. Cara, eu costumo dizer que atendimento, às vezes o produto nem é tão bom, mas se o atendimento é foda... volta. Cara, Volta. eu tinha um cliente, Norte Post, Rodrigão do Norte Post, muito me ajudou, me ergueu muito quando eu vim de Floripa, assim, me deu uma baita oportunidade. E ele tinha uma rixa muito grande com o Buffon. Acho que era... Não, Metropolitano. Metropolitano ou Buffon, não lembro qual que tava bem na frente dele. Acho que é o Metropolitano. E ele, um dia conversando com ele e tal, ele, porque lá a gasolina é adulterada, que não sei o quê, bababá, bababá. Rodrigo, eu vou lá, eu não desço pra pagar, eu não desço pra encher meu pneu, eu ganho uma pipoquinha, e se eu abastecer acima de 50 litros, eu ganho uma melancia. Eu não tô nem aí se a gasolina é adulterada ou não. É a experiência do caralho. Aí olha o case que a gente tem, né, Maurício? De um posto de gasolina te dá experiência. Dá experiência sem nem tu sair do carro. Cara, eu indico todo mundo. Ultimamente, esses dias, eu fui em Gravataí. Em Gravataí ou Cachoeirinha, aquela banda ali, eu nunca sei o que é o quê. E eu fui num posto sim que tem bem na esquina de uma principal. Tu já viu o atendimento que tá o padrão do posto sim, mano? O cara te trata assim, ó. Oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Hoje sou eu que vou fazer o teu atendimento, senhor. O que o senhor gostaria? Mano, eu fiquei tipo assim, caralho. Eu tô comprando uma bolsa de luxo ou eu tô dentro do posto de gasolina, né, cara? Incrível o atendimento da dinâmica do posto sim. Então, assim, o atendimento, ele é muito, muito, muito eficiente nessa parte da consolidação. Como tu diz, não adianta só investir no marketing, cara, é um trabalho em conjunto. Então, a gente tem sim que ter ações de marketing, mas tem sim que ter pessoas. Porque, assim, eu comecei a falar de comercial, eu comecei a falar disso, quando a galera vinha, mas não tá dando resultado. Mas eu tô investindo em marketing e não tá dando resultado. Peraí, mas o que é resultado? Vamos lá. O que é resultado? Sim. É venda. Beleza. De quem é a responsabilidade da venda? Do marketing ou do comercial? Sim. Eu costumo falar isso, Maurício. E até esse conteúdo tem que subir pra Reels, né? Social media. Mas... Não, depois nós vamos picotar tudo aqui, depois nós vamos... Mas o tráfego, ele traz audiência. Audiência. O tráfego traz audiência. O tráfego não vende pra ti. Fora e-commerce. Fora e-commerce. Fora e-commerce. Mas o tráfego meta, vamos usar o tráfego meta como exemplo. Ele é as pessoas que estão passando na frente da tua loja dentro do shopping. Isso aí. Mas a pessoa botou o pé pra dentro da tua loja... É contigo. É contigo a venda. Exatamente. Então não adianta tu ter um trabalho de tráfego bem feito, tá rodando bem, se o comercial não tá rodando finamente. Se o comercial não tem isso... Um mínimo de atendimento, mínimo de cara. Atendimento. E hoje em dia o mínimo já não serve. Não. E eu costumo falar, a gente para fazer um serviço do cliente, a gente faz primeiro um planejamento de marketing dele, porque não adianta eu começar a gastar dinheiro em ações sem antes eu planejar. Então a gente faz o planejamento do cliente primeiro. E eu costumo sempre usar isso como exemplo. Cara, o tráfego, ele é mais um canal e é um baita canal de audiência, mas a gente tem que cuidar do comercial. A gente tem que cuidar de venda, a gente tem que cuidar de atendimento. A gente faz esse alinhamento cultural com o cliente lá no início, lá no onboard ali. No onboard com o cliente. Cara, cultura. Fala de cultura. A cultura da empresa, meu. Isso é um lance muito foda que eu fui entender isso há 2 anos atrás, irmão. Eu fui abrir minha cabeça pra isso, cultura de empresa. Como isso é foda, meu. Como isso é pesado. Dentro dos teus colaboradores, dentro de como tu vai te comunicar. Eu não tinha noção disso, irmão. E eu entro lá na missão, visão e valores dos clientes. Pra conseguir exatamente... Porque se eu não entender qual é a missão que o cara tem, qual visão que esse negócio tem e quais os valores que essa empresa tem, como que eu vou comunicar?
Como que eu vou pensar em estratégia de marketing? Como que eu vou pensar em vender? Cara, eu não sei qual a missão que esse cara tem. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... E como isso tá comum, né? Como isso é comum, né? É muito comum, então a gente tem que se aprofundar mais. Aham. Parte do nosso papel de marqueteiro, isso serve como lição para todos nós, cara, é me aprofundar mais no cliente. Eu tenho que pensar no post do Instagram dele, que é a Copo Maneira, com criativo legal, show, mas eu tenho que entender os valores que esse cara tem, os arquétipos dele, pra mim poder ir mais a fundo, senão eu faço um trabalho completamente raso. Eu tenho que entender esse cara, eu tenho que sentir a operação dele, pra gente poder... A gente tem um cliente em São Paulo, JK Transportes, por sinal, cara, um pessoal fora de série, uma gurizada, assim, pessoal com sagacidade e tal. Cara, a gente pegou esse cliente, eu fui pra São Paulo, eu fiquei dentro da operação deles, sentei no escritório, eu fui pra dentro da operação lá da Magazine Luiza pra tentar entender, eu queria ver os caminhões, eu queria olhar pra cara deles, pra conseguir entender isso. Eu fui pra dentro da empresa mesmo. Porque pra gente conseguir comunicar, fazer estratégia de marketing, fazer as ações de marketing, eu preciso entender muito do negócio. Meu nível, eu tenho que vender o negócio do cara. Cara, essa é a parada. Essa semana a gente tá fechou a mentoria comercial com a Porto Massas. Porto Massas, prazer aí, vocês são demais, estão conosco há mais de 7 anos, o cliente está conosco. Todos os nossos clientes são de longa data e a gente está estruturando o setor comercial deles. E tava eu com o pessoal e falei pra Gabi, que é a menina responsável do comercial, cara, eu e a Gabi, a gente vai ter que ir numa visita com o entregador entregar pão de queijo. Pra ver a operação, cara. Eu não sei, eu não entreguei pão de queijo, eu não vendi pão de queijo. Então a gente percebeu que o comercial vende. O Xandre vai lá e apresenta, tem um produto tal. Sim. Mas depois a linha fica toda pro entregador. Sim. E se o cara aí chega lá de qualquer jeito, larga... já tomou o meu processo. Então eu preciso ir visitar com o vendedor e eu preciso ir visitar. Então quando eu faço um trabalho de comercial, a primeira coisa é eu entrar ou no setor comercial ou na operação, botar meu note, ficar quieto e ficar só ouvindo. Sim. Só olhando a operação, entendendo, sentindo, rodando, como se comunica, como eles falam com o cliente, como eles falam entre si. É uma equipe agressiva, não é? É uma equipe informal, porque isso é um problema muito grande que a gente tem. Eu sou muito contra quando tu chega a algum estabelecimento e as pessoas estão discutindo ou estão falando informalmente. Eu sou teu amigo e tal, mas é aqui. Se a gente estiver num cliente, a gente tem outra postura. Entendeu? Então, isso peca muito. Então, eu preciso entrar dentro da operação para entender ela. E um lance, vai essa dica para os designers e donos de agência. Cara, isso vai além do teu contrato. Não é porque o cliente contratou para fazer serviço X, Y, Z que tu não vai te aprofundar. E o que eu vejo muito também, Maurício, a gente faz esse alinhamento de esse onboarding com o cliente, né? E aí a gente começa a falar de cultura primeiro, entender como que vende e tal. E, cara, diferenciais. O que tu tem de diferencial? Por que escolhem Ninguém sabe falar. Ninguém sabe falar. Por que escolhem tu ao invés do teu concorrente? Eu tenho qualidade. Não, qualidade não é diferencial. commodity. Desculpa, qualidade não é diferencial. Eu tenho prazo. Ninguém. Não, atendimento. Qualidade não é diferencial, mas pra ninguém. Então, qualidade é o mínimo que tu... É tudo commodity. que tu tem que entregar. É um serviço de qualidade. Então, isso pros empresários também tem que ficar claro. Cara, o que eu tenho de diferencial? Competitivo. Por que eu sou diferente? Qual é o meu diferencial? A gente, como escritório, o nosso diferencial é que a gente é muito próximo do cliente. Então, a gente toda semana está dentro dos nossos clientes, fisicamente ou online. Normalmente, fisicamente até. Como faz diferença, né? Essa visita, diferença. Por nada. Chegar por nada, dar um rolê ali. Faz muita diferença tu tá dentro da operação, porque dentro da operação do cliente eu consigo ter uma ideia que no escritório eu não vou ter. Dentro da operação do cliente eu vou conseguir perceber algumas coisas que por trás do computador eu não vou conseguir. Não, e é muito louco tu também ter a proximidade com os colaboradores dele. Ó, a galera da agência tá aí, não sei o quê. Verdade. E aí um já traz uma ideia. Cara, eu vi um negócio. Então, e aí já se constrói uma campanha, né? Exatamente. Então isso é muito importante, tu tá próximo do teu cliente. Mas daí vai haver aquele lance que a gente falou, né, Chandler, da intenção. Qual que é a tua intenção também com esse contrato? Qual que é a tua intenção com esse cliente? Quer só fazer o serviço que ele te prestou ou tu quer realmente fazer ele crescer? Entregar valor, né? Entregar valor. Eu acho que o nosso diferencial, cara, a gente tem 2 diferenciais. É o comprometimento com esse cliente. Tanto é que dia 25 pra cima, do dia 25, 20 cara, eu tô sempre preocupado com todos os clientes de faturamento como estão. A gente começa lá no planejamento de marketing, mas no final da história a gente acaba na venda. No Depois de final, algum tempo
Normal. Então a Tu chega lá. chega na venda, vai chegar no comercial. E as agências estão fugindo disso. Mano, tu vai ter que chegar lá, irmão. Vai chegar no final Tem da que olhar história. pra lá, tem que falar Vai chegar, disso. Vai chegar. E Brading também é isso. Óbvio. Brading também é isso. Então, Brading também é a conexão, mas Brading também é a venda. Claro. Também eu tenho que estar preocupada com a jornada de venda, eu também tenho que estar preocupada com growth. A gente tem a briga eterna de performance e Brading, né? Os dois se batem, não, performance é uma coisa, a Brading é outra. Não é. É tudo a junto. mesma coisa. O problema é que a gente começou a dividir. Não é um problema, mas é uma tendência. A gente começou a dividir muito. Eu sempre falo. Tem um brother que é o Bonato, ele toca e tal, e ele é UX da Pague Menos, né? E a gente sempre falava disso, né? Surgiu esse conceito UI, UX. Cara, eu faço isso muito antes. Sim, Sabe? sim. Só que, claro, se aprofundou, virou um estudo, Claro, virou uma claro. necessidade E tá tudo certo. certo. E a gente separa, eu separo sempre. O cliente ele tem que ter um budget mensal, anual, semestral, pra gente poder fazer as ações. Cara, tu tem quanto pra investir em marketing? Além do meu contrato, o que tu exato. tem pra Quanto investir? tu tem pra investir em marketing? Eu tenho X valor, beleza. Então, parte disso, percentuais disso, a gente vai pra construção da marca, que não vai te trazer performance a curto prazo, já tô te avisando, tu não vai vender amanhã. Parte disso a gente vai pra growth, pra performance, pra venda. A gente investe hoje, ganha daqui a tanto tempo. Show? Agora, Brading precisa ser investido. Precisa. Parte do nosso... Eu gosto muito de 70-30, assim, Maurício. Eu gosto muito de 70-30. Então, vai lá, o cliente tem 10 mil reais mensais para poder investir em marketing. Cara, porque ele consegue mensurar mais isso, assim. Sim. Mas 3 mil, pelo menos, tem que ir pra marca. O que é construção de marca? Cara, são coisas, ações que tu faz para te ajudar a chegar a longo prazo, para te ajudar a subir ticket, Martelar a tua marca no público. Martelar a tua marca. Mas não vai investir isso e não vai ter uma performance, mas vai ter o awareness. Tu vai ficar mais conhecido. Se tu ficar mais conhecido, tu tem mais público. Se tu tem mais público, tu tem mais tendência de venda. Tu entendeu? Então, no final da história, as coisas se complementam. E assim como eu investindo em growth, em performance, eu também tô ajudando a minha marca. Óbvio. Minha marca também tá Ela crescendo, tá sendo eu vendendo mostrada, mais. claro. Exato. Então, as coisas se complementam. Uma coisa precisa da outra. E não é distante uma coisa da outra. Elas trabalham juntas, né, Maurício? O problema é isso, né? A galera vai diferenciando muito e não, eu não mexo com isso. Não, eu fui contratado só pra fazer a arte. Não, mas espera aí, irmão, tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo também me envolver com aquilo que eu fui contratado. Mas eu quero potencializar o meu trabalho. Então, até onde é interessante eu ficar, é uma linha muito tênue. É muito tênue isso, né, cara? Mas, cara, o universo do marketing, ele nos dá infinitas possibilidades. O slogan da agência, né? Agência União Criativa, um universo de possibilidades ao seu alcance. Parabéns, fantástico, por sinal. Fantástico. Porque é realmente isso, possibilidades infinitas. O marketing, pra mim, ele tá em tudo, né, cara? O marketing ele não é um departamento, uma sala que tá distante da tua empresa. O marketing tá dentro de tudo. Todas as jornadas, inclusive internamente, né, cara? Eu costumo dizer isso, né? Quando tu vai na Renner, um vendedor não falar contigo, um vendedor tá muito bem maquiada, uma mulher, um homem muito bem arrumado. Isso é marketing. Isso é branding. É verdade. Isso é posicionamento da Renner. E a gente se comunica o tempo todo, a gente se escaneia o tempo todo como comportamento humano. Então, nessa nossa conversa aqui de 50 minutos, tu no teu inconsciente, tu já me julgou um milhão de vezes. Tu já falou, o Chandler é chato, o Chandler é legal, o Chandler isso, o Chandler aquilo. A gente se comunica, passa uma mensagem o tempo todo. Então, a parte do nosso trabalho também tá, que mensagem que eu tô passando? O que eu tô mostrando usando essa roupa? O que o Maurício tá entendendo disso que eu tô falando? Então, isso também é muito importante. Que mensagem que eu quero passar diante disso? Como é que eu quero ser visto? Essa música que tá rodando no meu restaurante aqui, tá passando a mensagem que eu quero? Eu fui em um lugar aqui em Canoas, não vou falar o nome, é evidente. Mas, cara, sentei pra comer, tava com meus 2 filhos, comendo tranquilamente. Cara, um barulho gigantesco de pessoas falando, porque é um lugar grande. O bip toda hora de o pedido tinha chegando e a música tava absurdamente alta. Daí por isso que as pessoas falavam mais alto. Resultado disso, tava um barulho gigantesco dentro do restaurante. Cara, eu não consegui ficar lá por muito tempo, ou seja, eles não conseguiram ter um ticket mais alto comigo, eu não consegui ficar ali gastando por muito tempo. E eu cheguei depois, cara, porque eu acho um pecado a gente ver umas situações dessa como estrategista e não passar isso
Eu falo, eu sou um chato. Eu sou chato pro gerente. Cheguei no gerente e falei, cara, com todo respeito, a música tá muito alta. Isso incomoda, as pessoas estão falando, tu tem um universo aqui auditivo que incomoda, as pessoas vão embora por causa disso e teu ticket vai baixar. Então, cara, cuida um pouquinho do volume, o volume tá muito alto, isso incomoda. As pessoas não estão conseguindo conversar. Cara, o cara cagou porque eu falei. Mas tu fez tua parte. Mas eu fiz minha parte. Exato, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas o cara cagou porque eu falei. Eu fiquei pensando, cara, olha o problema disso. Aí ele poderia só ter pensado, será que tá alto? É a opinião dele, pode estar alto, pode estar baixo. Mas refletido diante do que eu falei. Eu digo isso pra minha equipe, cara, não ignora. O que é ignorância, né? Ignorar um conceito alheio. Então tu não pode, cara, vetar, porque tudo faz sentido conforme o universo do outro. Depende da ótica. Então, né? cara, para um pouquinho antes de vetar uma ideia alheia e... Tá, mas será que faz sentido? Entende. Porque a gente tá acostumado, mano. A gente virou hábito a gente negar um conceito alheio. Sim. E uma pena, a gente se constrói tanto com isso, a gente se constrói tanto com a crítica. A crítica é tão válida, a concorrência é tão válida, né, cara? A concorrência nos ajuda, a crítica nos ajuda, e a gente não pode ignorar isso, a gente tem que refletir. Faz sentido? Não faz sentido? Show, legal. Mas tu refletiu, tu fez uma reflexão daquilo, né, cara? Exatamente. Então isso é muito, muito louco. Eu faço isso o tempo todo, cara. Se eu tô num negócio... Esse lance da concorrência, cara, nós somos concorrentes. Sim. Eu não vejo isso assim. Eu também não consigo ver. O Rice... Não consigo ver. Dá 2 cliques, tá lá na agência comigo agora. Cara, porque eu concorro com a União Criativa do ano passado, irmão. Exato. Com o Maurício de ontem. A maior concorrência é conosco mesmo, né, cara? Então, e vai ter sempre aquele fator, Chandler, né? Por mais clichê que seja essa frase, nem Jesus agradou a todos. Então vai ter o cara que não vai com a tua cara e vai querer ser atendido por mim. Certo. E o cara que não vai com a minha cara e vai ser atendido por ti. Eu acho, cara, eu acho esse processo muito legal de concorrência, de concorrer. Porque os dois pontos vão crescendo com isso. Óbvio. Ó, o Xander começou tal ação. Eu vou ter que correr. E eu faço uma melhor, e eu já pego a tua melhor, e já faço outra, e assim a gente vai indo. E assim a gente vai indo, e tá tudo certo. Nos Estados Unidos, a publicidade é muito clara nisso, nessa concorrência. As clássicas propagandas Coca-Cola e Pepsi, Burger King e Mac. Então eles trazem isso. Aqui a gente fica mordidinho. Aqui a gente leva pro pessoal, achar ruim. Exato. Fica criticando. A única coisa que me incomoda é a falta de ética. Isso me incomoda. Não, eu também acho que não é legal. Incomoda. Em algum momento eu chamar um cliente, ou tu chamar um cliente, isso me incomoda, mas eu acho maravilhoso, cara. E eu faço isso, já fiz isso 1 milhão de vezes. A loja tá no lado esquerdo e eu boto uma placa no lado direito. De fazer essa provocação. Claro! Eu adoro isso. Eu acho isso do caralho. Eu adoro isso. Eu adoro quando o BK abre uma loja do lado do McDonald's. Eu acho fantástico. É incrível, isso, né, cara? Eu gosto dessa provocação. O Mac estuda, o BK só abre. Eu acho fantástico essa provocação. Onde é que tá o concorrente? O concorrente tá no bairro X, beleza. A gente vai fazer uma panfletagem no bairro X, vai botar um tráfego no bairro X, vai botar outdoor no bairro X. Cara, e eu não tô nem aí pra isso, se fazem comigo também. Isso é construção. É o jogo. E tá tudo certo, o game é esse, negócio é esse. Cabe nós ter maturidade pra entender isso. Exatamente. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que ter um olhar mais macro em cima disso, né, cara? E outra, vai ter clientes, eu já teve dono de agência que brigou comigo, também não vale falar. Cara, vai ter cliente que vai sair daqui, vai ir no Chandler, vai sair do Chandler, vai vir pra cá. Cara, isso é natural, isso acontece, natural. é cíclico. É um processo cíclico. A gente não tá acostumado com isso e a gente fica muito apegado, não, porque o cliente foi lá pra agência tal e estão fazendo material merda agora. Mas isso é maturidade, né, Maurício? A gente que já tá há muito tempo no mercado, a gente já entendeu várias coisas, isso é maturidade. Talvez há 10 anos atrás eu não pensaria assim, hoje eu já entendi que o processo é esse e tá tudo certo. E o cara, 1 milhão de possibilidades que existe dentro do marketing, né, cara? Então isso é muito louco. E as concorrências, as empresas também precisam entender isso, né? E conseguirem Cara, eu vejo empresas, às vezes, que ficam olhando e futricando seus concorrentes e com peculiaridades, assim, com preciosismos que tu falou. Eu gostei dessa palavra, porque peculiaridade não dá pra usar mais lá na agência lá, que um cliente ficou mordido uma vez. De tipo, não, eu não vou usar essa cor porque essa cor é do meu concorrente. Cara, umas coisas assim, sabe? Que tipo, cara, o cara nem tá preocupado contigo. Se apropriou da cor. Sabe? Então, tipo, eu vejo também que quando se fala de concorrência pros empresários, eles vão pra um viés muito pessoal.
Muito, ele vai olhar minha produção. Cara, sim. eu posso te abrir todos os meus processos. Eu Sim. não tô nem aí, eu posso te ensinar Não, de cabo a rabo. E nem por isso você tu. Nunca. Nunca. Tu não vai absorver, tu não vai reproduzir do mesmo jeito. É. Deu uma Mas semana, isso é tu maturidade, esqueceu. Maurício. Como tu já tá há muito tempo no mercado, tu tem essa maturidade, né? De entender isso, né, cara? E tá tudo certo, né? Tá tudo bem assim, né, meu? Como é que estamos de horário aí, produção? Vamos encerrando? O meu tomou 1h20. Tomou 1h20 falando, irmão. Maurício, que loucura, né, cara? E não para, né? Não para. Os dois né? pilhados. Os pilhados. Pilhadaço, recém começando. A gente não pode estar na mesma sala há muito tempo. Não. Pote Ritalina, vambora. Meu, outra coisa que eu acho que entrou uma pessoa nova lá na agência, lá no escritório, tal. Chandler, eu quero entender mais de venda, eu quero entender mais de marketing. O que eu faço? O que eu leio? Onde que eu começo a estudar? Eu falei, cara, tu começa entendendo de Homo sapiens. Tu começa estudando Homo sapiens, tu começa entendendo de comportamentos, tu começa entendendo como nos trouxe até aqui, como a nossa comunicação nos trouxe até aqui, o modelo de sociedade que A evolução. a evolução da gente como espécie, dessa construção de milhares de anos da gente, para te conseguir depois, no final da história, daqui a bastante tempo, acabar na venda, acabar na transação. Mas tu estuda ser humano, estuda psicologia, estuda comportamento. Se tu não entender de comportamento, de psicologia, tu não entender de sociologia, de ciências humanas, cara... Como não é associada à psicologia, claro, eu tô falando isso num nível mais comum do marketing, mais da nossa realidade. Não de grandes agências que já estão estudando isso. Claro. Mas como não é associado à psicologia ao marketing. E eu acho isso incrível, né, cara? Pra mim é uma coisa tão notória, né? Tão óbvia. Então, tipo, não tem como tu não associar o marketing a comportamento. É a mesma coisa pra mim. O tempo todo. Eu preciso conectar. Não tem jeito. Não tem jeito. Como que tu vai falar de marketing se tu não estudou psicologia? Como tu vai falar de marketing se tu não entende comportamento? Como tu vai falar de marketing se tu não estudou comunicação, formas de comunicação, verbais e não verbais? Não tem como. Isso é muito louco porque, de novo, a tecnologia nos distanciou disso. Sim. A gente focou só no tecnológico, só na informação rápida, só na ferramenta, só na execução da ferramenta. Então, hoje o designer, ele tá preocupado em saber Photoshop, Illustrator, Corel, né, XD. Não estudar a história do design, não estudar entender a história, o comportamento. Mas o que nos dá embasamento é justamente o estudo, né? Como que a gente não vai estudar, se aprofundar? É a mesma coisa. É o mesmo exemplo que a gente estava falando agora. Eu fazer um trabalho raso, chegar no cliente e falar, eu tenho que te entregar, o que eu tenho que te entregar? Um planejamento de marketing, tá aqui teu planejamento. Ou eu vou me aprofundar, eu vou entrar na operação, eu vou entender, eu vou ver a cara do vendedor, eu vou ver a mulher fabricando, eu vou ver o caminhão saindo, eu vou entrar dentro do caminhão. Isso é se aprofundar. Então, pra gente, eu vejo muito trabalho raso de marketing por aí, que o pessoal fala de rede social de maneira até irresponsável. E aí a gente que é mais profundo acaba pagando essa conta. Os clientes chegam pra nós muito machucados. Eu já passei muito receoso. Por tantas agências, agora cheguei aqui no teu escritório, assim assado, já receoso, com medo. Por um trabalho raso. A gente tem que se aprofundar para conseguir ter embasamento teórico e saber como que funciona na prática. Não tem jeito, né, Maurício? Não tem. Jeito, não existe, né? Não tem jeito. Não tem forma mágica. Eu gosto muito de estudar, muito de ler biografia. Eu já li mais de 30, assim. E, cara, do A ao Z, assim. Sei. Às vezes é um bagulho que tu acha que não vai te agregar. Eu li Bruna Surfistinha e eu li Dale Carnegie. Tipo, muito louco, assim. Eu vou de todas as leituras possíveis já pra conseguir, porque a gente vai pegando referência. Eu falo muito, minha esposa... Amor, te amo, Gabriela. Vamos frisar, falou dos clientes, falou de todo mundo. Não vai falar. Mas ela briga muito que eu gosto muito de estar na rua. Eu gosto muito de campo, de rua. E a rua me alimenta diariamente, cara. Na rua que eu tenho ideias, é na rua que minha cabeça ferve, é na rua que eu chego em algum restaurante, entendo alguma referência pra usar pra um cliente. Ontem eu saí, cara, inclusive um cliente novo que entrou pra dentro do escritório, Plur, um abraço, os dois Lucas. Um cliente novo entrou no escritório e eu saí ontem à noite
para entender um pouco desse ecossistema que eles estão inseridos para mim poder ter ideias e ferver dentro disso. Porque senão eu não vou conseguir entender. Eu tenho que ir pra rua para ver o que tá acontecendo. A gente é alimentado disso. O que a juventude está consumindo? O que o TikTok está acontecendo? Qual é a próxima tendência de consumo? Marketing é isso. Eu tenho que entender de tendência de consumo. Eu tenho que entender para onde está indo a cultura. Eu tenho que estar entendendo para onde a gente está caminhando com comunicação, com sociedade. Para mim falar de marketing. E eu sou totalmente o contrário. Apesar de eu fazer muito rua, que é o meu trabalho hoje, eu fico muito, visito, eu fico mais na rua do que dentro do escritório, mas eu sou o cara, mano, de estar nas telas, eu tenho 4 telas, eu fico imersivo 12, 15 horas ali. É louco a diferença nossa, né, Maurício? Mesmo estando no mesmo contexto. No mesmo contexto, mas... E tá tudo certo, tá tudo bem. Claro. Tá do caralho... Desculpa. Mas aqui pode tudo, aqui é liberado, aqui. Mas aqui tu faz um baita trabalho e eu também faço um baita trabalho com um perfil diferente. Exatamente. Já eu sou rua total, eu sou campo, eu gosto de estar na rua, tá sendo alimentado, o que a juventude tá acontecendo, o que essa juventude, o que o guri de 18 anos tá pensando. Ele tá trazendo a próxima tendência. O meu tesão é estar na tela criando. É estar na frente, é estar com os computadores, é estar no processo. Isso pra ti é muito fácil, Maurício, porque tu tem já isso, né? Muito louco. Mas, cara, eu tenho as coisas na minha cabeça muito desenhadas, assim, vou desenhar uma campanha, algum criativo, alguma coisa que eu tenho que comunicar. Cara, na minha cabeça isso tá pronto. Quando eu vou operacionalizar, cara, eu faço um bonequinho, aquele homenzinho. Não tá claro? Cara, eu não sei fazer nada, operacionalizar nada. Criação. Porque é muito louco, assim, cara, eu não consigo criar, não consigo. E olha a puta competência que tu tem pra isso, né, cara? É muito louco isso, né? Por isso, ontem eu tava falando, tive uma reunião com 2 amigas e a gente tava conversando sobre a inteligência e tal. Por isso que não tem como, e volta ao assunto da inteligência artificial, não tem como tu dizer se uma pessoa é mais ou menos inteligente. Porque tu tem vários tipos de inteligências, né? O conceito das inteligências múltiplas. Então, cara, tu é bom numa coisa, eu sou bom em outra. Por isso que o lance da concorrência é uma pena. Sim. Porque a gente tem que se unir, conversar. Pô, o Alexandre faz mais rua. O Alexandre faz um trabalho de lá a campo estudar. Pô, vou fazer isso então semana que vem pro meu cliente. Exato. É isso. Entendeu? Pô, o Maurício faz isso, ó. O processo. Cruzada, referência. Antes de começar a criar, pegue referência. Exato. É muito louco isso. Isso é importante, cara. Isso é crescimento, tá ligado? Eu gosto muito do processo de criação, cara. Eu acho isso inspirador, assim. Tu tá em algum momento, em alguma situação e tu tem uma boa ideia. É tesão demais, é tesão demais. Tu vê a tua criatividade se aflorando. Eu tenho 2 filhos, sou fissurado pelos meus 2 filhos. Eu tenho também um alemãozão, coisa mais linda. Sou louco por eles, cara. E eu tento instigar a criatividade deles o tempo todo. Não, assim. E deixa eu te contar, meu filho essa semana falou que queria ser professor de física, irmão. Caraca! Ele faz robótica há 3 anos. Quantos anos ele tem? 11. Nossa, que legal. Não, eu... Pau e pau. Nerdzão, né? Nerdzão na informática. E ele meteu essa. Ele, eu quero ser professor de física. E eu, mas vai ter que estudar, irmão. Tá ligado? Vai ter que estudar. E eu, porra, né, meu? Que do caralho, né? Tu vê, então... esses dias também eu tava fazendo... bem rapidinho aqui pra nós concluir. Ele tem o joguinho Roblox. Tá? Vou introduzir aqui, eu postei nos meus stories. E lá tem o Blocks Fruit, que é de umas frutinhas, tá? Tu viu essa porra, mano? Mano, presta atenção, mano. Olha só, mano, eu pirei. Tá, fui na academia, deixei ele no Espaço Kids. Quando vi, tava umas 4, 5 crianças jogando celular. Estão jogando online. Na minha cabeça, estão jogando online. Beleza. Cheguei em casa, tá ele no quarto dele jogando com os amigos em cal. Então isso aí já me quebrou a mente. Porque eu e tu sabe, nós levávamos os PC pra fazer LAN na casa dos amigos. Madrugadão. Tá, eu sou dessa aí. O CSzão, aquele pegando. Maurício, aí não perde fio. Aí olha a loucura, né? E eu nunca fui esse cara, mano. Eu sempre fui o cara de estar na rua. Não, eu era o nerdzão de juntar os PC, botar olha, em rede. Olha a nossa idade hoje e o nosso comportamento ainda... É o mesmo. É o mesmo. E aí, ele deitado em cal com os amiguinhos... Mano, quando veio, me chamou a atenção um papo assim. Dele, não, porque hoje eu consegui 4 clientes pra nós. Mano, juro pra ti, irmão. 11 anos, coleguinha de 10 anos. Como assim? Não é porque eu converti 4... Mano, palavras assim.
porque eu tava na academia com meu pai, e daí não sei o que, bababá, e o coleguinha dele, tá, mas a gente tem que comprar as frutas lá do fulano mais barato, porque daí a gente consegue ter um estoque maior e oferecer mais... Mano, eles têm uma empresa de vender a porra das frutinhas do jogo, mano. E eu olhando aquilo, sério, eu me emocionei, eu fiz um storyzão, fui pra rua assim, tava até sem camisa falando... Porque, cara, olha o reflexo. Ele me ouve falando dessa porra o dia inteiro, irmão. Fantástico, Maurício. Com 11 anos, a gente foi falar, discutir isso com 20... Retardado? 11 anos de uns retardados. Velho já, cara. Olha que... Imagina ele com 20, mano, com 25. reunião de negócios, eles nessa pegada. Não, mas o que tu acha? Porque não sei o quê. Não, mas esse aqui a gente vai demitir, porque não... Ah, cara, mano, que fantástico. E eu vendo aquela cena assim, eu... Caralho, irmão, é isso aí. É isso aí, tá ligado? É isso. Um livro que eu li e me ajudou muito, assim, Pai Rico, Pai Pobre. Né? Ah, óbvio, óbvio. Então, tipo, foi ali... ali Robert foi, Kiyosaki cara, eu falei, fudido. Cara, que livro legal, cara. Que livro legal, porque a gente traz... Porque traz isso, né? Traz essa formação e a responsabilidade que a gente tem como pais com isso também. Exatamente. Né? E, cara, eu sempre brinco lá em casa, eu sempre falo, cara, tomara que meus 2 filhos, eles queiram trabalhar no ecossistema de marketing. Ah, o meu já sabe que vai trabalhar comigo. Já. Tipo, tomara. Um estágio na agência, pai. E a Linda, esses dias, conversando com ela, filho, o que tu quer ser? O que tu quer fazer? Eu quero ser pintora. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Já a criatividade já começando a brincar dentro da cabeça dela. Não, é muito... Assim, eu acho isso muito legal. O irmão do meu filho, ele desenha muito bem. O meu filho desenha, mas o irmão dele desenha do caralho, meu. Então ele vem me mostrar os desenhos mais novo, tem 6, 7 anos. Então é massa isso, porque ele me pede o desenho no caderno dele. E tu é referência pra eles, né? Total. Cara? Total. E o meu guri é capricorniano, né? Aí agora ele veio me dizer que tá vendendo os desenhos que eu faço pra ele. Porque esses dias eu fui abrir o caderno, tá, não, mas cadê os desenhos que eu fiz? Ele, pai, vendi, né? E ele vende a 1, 2 pila o desenho, tá ligado, mano? Que legal, olha a noia do guri, meu. Aí esses dias ele veio, massa. não, porque a gente vai fazer vela pra vender, porque não sei o quê. O guri super desenrolado. Mas porque tem essa bagagem de me ver falando disso, mas entendeu? eu acho, e eu acho que eu também acabei no marketing justamente por ter essa veia dentro de casa. Dos teus pais, exatamente, que tu comentou no começo. Exatamente. Minha mãe a vida toda falando de marketing dentro de casa, trazia material do escrito da empresa pra fazer as ações, montar as ações em casa, assim. Então, isso é muito louco. Eu já nasci dentro desse background. Total. Então, eu não me vejo de outra maneira na vida, senão trabalhando com marketing. Porque eu vivi isso desde sempre. O que minha mãe fazia? Claro, na época, tem até um Reels lá no meu Instagram lá, mas tipo... o que era a conversa dentro de casa? O que eu vou ter que fazer pra vender? O que eu vou falar com esse médico? Como que eu vou comunicar? Que tipo de campanha que eu tô falando? Então eu nasci dentro desse ecossistema. E nossa responsabilidade hoje virou jogo. Hoje eu sou a minha mãe. Então hoje muito eu tô louco, ensinando os meus filhos que eles têm que ler, eu tô ensinando que eles têm que ser criativos, eu tô ensinando que eles têm que fazer o que eles amam, eu tô ensinando que eles têm que fazer o que brilha o olho, que enche o coração deles. Eu sou obcecado pelo que eu faço. Eu penso que eu faço 24 horas por dia. Eu sou obcecado eu sou fissurado pelo que eu faço. Eu não consigo separar, Maurício, é muito louco. Eu não consigo separar vida pessoal e profissional. Isso não existe, irmão. Pra quem quer crescer... Não tem como. Pra mim é a mesma coisa. Vida pessoal e vida profissional, pra mim, tá no mesmo. Quem é que é o profissional? Não é uma pessoa? Exato. Então, como que vai separar? Não, agora saiu a skin profissional. Agora... Não, é a mesma coisa. Eu sou uma complexidade de coisas, né, cara? Então, pra mim, é a mesma coisa, assim, né? Meu bruxo, vamos encerrando esse papo? Vamos. Quanto tempo deu? Quanto tempo deu, produção? 1h30 falando, irmão. E a gente tinha... Tem muito mais conteúdo aí, né? Chandler, cara, vamos fazer mais. Vamos. O Estúdio Garras tá aqui à nossa disposição, 100%. Parabéns pelo espaço, por sinal. Muito bom, né? Espaço muito legal. Grande, amplo, diferente, muito legal mesmo, parabéns. Então, vamos fomentar isso mais, vamos ter mais periodicidade desses conteúdos aí. Ou daqui a pouco a gente troca essa ideia uma vez por mês com algum conteúdo do tema. Vamos falar de digital, vamos falar de office, vamos falar de design, Se vocês tiverem ideias também, tragam pra gente, quiserem abordar na minha audiência. O que tiver de ideia pra gente trocar essa dinâmica
nos fala, nos responde, ó, fala sobre X, fala sobre Y, pra gente conseguir construir essa dinâmica. Vamos fazer isso. Hoje a gente fez um papo, a gente até trazia script, mas daí, pai, eu te conhecia, eu sou um cara do improviso, ele é do improviso, foda-se, vamos chegar lá e sem compromisso. Maurício, o que eu mais gosto, juro, cara, o que eu mais tenho tesão é quando o cliente... Cara, Chandler, faz essa venda aqui pra mim, atende aqui pra mim. Cara, porque daí é na prática. Cara, e aí o cliente olha e fala assim, ó, meu Deus, como é que tu pensou nisso? Eu falo, eu amo vender. Cara, eu adoro isso. Um dia eu tava numa reunião e o cliente bem assim, tu estudou a nossa empresa antes de vir aqui, né? Eu, claro que não. Ele, como assim? Eu, não, vou perder meu tempo contigo depois que tu investir. Aqui é tudo improviso, irmão. Aqui é tudo, não. É óbvio que eu não vou perder meu tempo, irmão. Aqui é no improviso. Então, eu sei que a gente tem essa veia. Não é todo mundo que tem isso, né? Mas pros próximos... Mas também é importante, né, Maurício? A gente é essa construção de anos de bagagem. Eu tô há 23, né, mano, fazendo isso. Então, eu tô há 10 anos fazendo isso. Então, a gente só tem esse conteúdo pra trocar porque no improviso, porque tem muito embasamento teórico e prático aqui atrás. Gaguejamos muito, falamos muita merda. Muita erro. É erro em cima de erro. É o tempo todo errando pra chegar nesse fruto que a gente é hoje, né, cara? Exatamente. E isso, pra encerrar, assim, eu vejo que a galera tem medo de errar, né, mano? Mas tu só consegue crescer errando, mano. Sim. Só consegue crescer devendo, consegue crescer se fudendo. Então não erro, né? Erra. Errar é importantíssimo no processo. Muito. E é nele que tu aprende. Exato. Mas pra gente encerrar, pra fazer uma pergunta bem básica, assim, o que é vida pra ti? Puta que... A vida O que é a vida? Cortella dizia. Eu levei a sério essa porra. Cara, mas é o que eu falo. Eu trabalho diariamente com marketing, amo o que eu faço, sou obcecado pelo que eu faço. Cara, mas a filosofia, eu tô estudando ela há muitos anos. É bom. Se for lá no meu feed lá embaixo, eu fui numa palestra do Clóvis de Barros Filho há sei lá quantos anos atrás. Pra conseguir ser esse estrategista de marketing. Então, não adianta eu estar estudando sobre Instagram, eu estar estudando sobre grupos. Se eu não for na base do isso que me interessou no teu conteúdo e por isso que eu tomei essa proximidade de chamar pra gente conversar. Agradeço o convite de um gentleman, né? Porque desse teu embasamento de falar de coisas... Pô, vamos falar da psicologia, da filosofia, do humano, não do digital, da rede social. E tem que ser, Maurício. Eu tenho Sêneca tratado no peito, cara. Olha a frase que eu tenho. A honra proíbe atos que a lei tolera. Olha a profundidade dessa frase. Então, eu tenho Da Vinci tatuado. Tenho o Homem Vitruviano tatuado Pode crer. No braço. Justamente porque eu tenho... Pô, Da Vinci, designer, né, pai? Quer falar... fenômeno. Quer falar de design? Uma das mentes mais fantásticas. E tu sabia história, que ele né, nunca cara? se considerou um pintor, né? Ele não se considerava um pintor. Ele era tudo, né, cara? Ele era um filantrópico, entendeu? Alquimista, Alquimista, cientista. Ele tinha que expressar visualmente as coisas dele e tinha que se virar na grana de fazer um pilinha e era a pintura que dava... que dava e ia se virando. Mas não, a noia dele era a ciência. É muito louco isso, É muito além, ele não era um artista na visão dele. E foi aonde... ficou mais conhecido, assim, teve mais awareness. Exatamente, exatamente. Mas pra ele... as pessoas não conhecem esse outro lado do Da Vinci, né, cara? Não estudaram, não se aprofundaram na obra dele, né? Pra gente encerrar mesmo e finalizar, aprofundar, Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É um projeto de design. Graças a Jesus Cristo, comemos em mesa. Porque o pai dele era marceneiro. Ninguém se liga disso, pai. O pai dele era marceneiro. Por isso que os hindus, os árabes e os indianos comem no chão. Jesus disse, vós sois homem. Então, a gente vai partilhar da mesa. Então, a Santa Ceia nada mais é que um dos primeiros projetos de design do mundo, irmão. Louco, essa informação eu não sabia. Louco, né? Claro, Jesus Cristo criou o conceito da gente se sentar à mesa pra comer e compartilhar. Sim. Olha nós, antes de Cristo, todo mundo comia no chão, pai. Loucura, né, meu? Então o design tá aí, o marketing tá aí, ó. Há muito tempo, Vamos parar. Vamos parar, senão nós já vamos começar a falar de filosofia. Meu bruxo, obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Verdade. Espero que a galera tenha curtido esse papo aí. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Por favor, encerra aí pra tua audiência. Então, é isso aí, gente. Marketing é muito mais que marketing. Marketing é muito mais...
Marketing, ele é comunicação, ele é venda, ele é sociologia, ele é filosofia e ele é psicologia. E antes de tudo, ele é embasamento teórico junto com prática. Cara, marketing é tudo. Marketing é Agro tudo. é pop, agro é tudo, marketing é tudo. É impressionante. Feito, gurizada. Valeu, vamos Valeu. que vamos. E quem quiser fazer o seu conteúdo aqui no Estúdio Garras, é só chamar o pessoal no Instagram, redes sociais. Um estúdio incrível, totalmente à disposição de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez aí, irmão, por ter nos recebido. E vamos pra cima. Vambora.